Eu sou o Vitor Damasio e esse é o VDcast, o podcast para você que vive ou quer viver dos seus negócios digitais. E no episódio de hoje do VDcast, você vai conhecer o meu grande amigo, irmão e coach, Jerônimo Temel. O Jerônimo, ele é coach e ele é especialista em produtividade e neurociência. E aí, meu amigo, se apresenta pra galera do VDcast. Cara, eu gostei desse negócio. Tava olhando pra câmera ali, de repente, pá, cortou na 5, eu olhei junto. Você olhou pra lá, eu olhei junto pra lá. Maravilhoso. Não é isso, cara. Eu adoro essa apresentação, né? Porque acho que quanto mais falam mal do mundo do coaching, mais eu gosto de me apresentar como coach, né? Mais eu gosto de dar a minha cara a tapa. Eu acho que é um dever meu, como um das marcas talvez mais reconhecidas no mundo do coach no Brasil, falar, cara, o que você é? Eu sou coach, né? Então eu tenho muito prazer de ser coach, porque existe essa diferença, né, do coach levado a sério e do charlatanismo. Então eu tenho muito orgulho de ser a cara do coach levado a sério no Brasil. É isso. Amigo, adorei. Já chegou com o pé na porta falando que veio. É isso. E eu tô feliz de estar aqui. Obrigado, amigo. Eu fiquei esperando o quê? Que episódio é esse, só pra eu saber? Mais ou menos. 100 e mais do que 30, menos do que 50. Difícil, né, amigo? Mais de 130 esperando pra vir aqui, aí você finalmente me convidou. Então tá bom. É porque eu tava esperando eu me preparar. Então tá bom. E tá no seu nível, então a sua altura pra esse momento. Obrigado pelo convite. Vou amar bater esse papo, amigo. Amigo, grato demais por essa oportunidade de conversar e apresentar você pra minha galera. Eu imagino que muitos já conheçam você, mas alguns estão vendo e ouvindo pela primeira vez. A galera do VDcast que tá ouvindo no Spotify não entendeu nada quando você falou de câmera. Ah, sim, é mas verdade. Só pra atualizar, galera, a gente agora tá no YouTube também. Então se você quiser assistir vendo o rostinho lindo do Jerônimo, vocês podem. Embora no Spotify agora eles estão aceitando podcast com vídeo, né? Mas eu acho esquisito pra caramba. Eu também não tô subindo. Eu tô subindo só áudio também. Eu tô subindo, mas... eu acho estranho quem vê por lá. Eu, por exemplo, ouço podcast no Spotify. Eu não assisto. Então, beleza. Mesma coisa. Jerônimo, você falou do coaching. E não dá pra não falar do elefante branco em cima da mesa, né? Ok. Ou no meio da sala. Bicho, eu acredito que em todas as profissões tem bons profissionais e maus profissionais. Mas de alguma forma, eu acredito que é por causa da baixa barreira de entrada. Cara, o mundo do coaching foi mal visto. É mal visto por muitas pessoas. Eu lembro que promovendo uma formação em coaching, eu mandei um e-mail falando até a minha avó é coach. E, cara, esse é um e-mail que abriu, porque as pessoas falam isso. Agora até minha avó é coach. Só que no caso da vó Másio... É literal. É literal. Dentro do e-mail tinha lá eu, o Bruno Giuliani e a minha avó com o certificado dela de coaching, né? De coach, ela é coach, ela era, né? Já perdemos a avó Másio, mas era massa poder usar esse gosto do né? Eu não... Ela tá bom. Eterna coach. Cara, ela foi minha coach, né? Por muito tempo. Inclusive, uma coisa engraçada, né? Eu fiz coaching com você. E acho que essa parte talvez você não saiba. Nesse processo que eu emagreci 27 quilos em um ano, de uma forma leve, sem usar remédio, muito gostosa e proveitosa, e eu quero falar aqui, deixar meu depoimento pra você. Uma das coisas que eu fiz foi melhorar o meu sono. Eu dormia 4 horas por noite, às vezes menos. E dentro desse processo eu passei a dormir mais. Passei a dormir 8 horas por noite e foi fundamental pra mim, né? E quando eu falei pra minha avó não conhecia você ainda, né? Falei pra minha avó, falei, agora eu tô com coach, poxa, eu tô dormindo 8 horas. Ela me xingou, né? Do jeito carinhoso da minha avó. Agora você faz, eu sempre te falei isso, tem que arrumar um coach pra falar isso. 30 anos falando pra você dormir e agora o coach faz você dormir. Então, beleza. Aliás, é muito inteligente dormir mais do que 4 horas, né? De passagem. Às vezes eram 2, né? Segundo a evidência científica, né? E segundo o meu resultado também. Mudou minha vida e eu Exatamente. nunca mais voltei pro peso anterior. Então, muito obrigado por isso, tá bom, amigo? Adorei, amigo. Nossa jornada foi incrível. E sobre o coaching, sobre o charlatanismo, sobre barreira de entrada, é engraçado, né? Não sei se você tem essa informação, mas você lembra como como que os médicos eram chamados quando começaram? Não. Os médicos eram chamados de carniceiros, açougueiros. Nossa. No começo da carreira deles. O primeiro médico que abriu o peito de uma pessoa, cirurgia cardíaca, ele recebeu uma intimação do Conselho de Medicina dizendo o seguinte: você deveria ser preso antes da cirurgia, porque você vai matar o seu paciente. Você deveria ser preso antes da cirurgia. E ele ainda assim fez a cirurgia dele. E hoje meu pai, por exemplo, meu pai também não está mais nesse plano material, mas meu pai, a primeira cirurgia que meu pai fez de peito aberto tinha 48 anos de idade. Meu pai botou 3 pontos de safena. Meu pai morreu aos 77. Então meu pai viveu mais quase 29 anos. São 29 natais a mais que eu passei com meu pai, porque aquele cara teve a coragem de um dia abrir o peito de alguém sendo chamado de assassino. Os psicólogos, só pra gente terminar essa série, tô vindo lá do passado até o presente. Os psicólogos há menos de um século atrás eram perseguidos, como muitos coaches são hoje perseguidos, por conta de quê? Porque os psiquiatras e os médicos diziam que o que eles faziam não tinha validação científica. Então eles eram perseguidos
perseguidos. E uma das coisas que, até onde eu sei, são várias versões, mas uma delas é que eles só conseguiram espaço depois das grandes guerras, que nos Estados Unidos não tinha psiquiatra suficiente para atender a galera que vinha da guerra, né, com todo o estresse pós-traumático da guerra, e aí começaram a aceitar que os psicólogos atendessem ele. Por falta de mão de obra. E demanda alta. Por falta de mão de obra e demanda alta. Mas eles eram tão afastados quanto nós. Diziam o que para eles? Diziam que eles estavam invadindo a área do psiquiatra, que eles estavam invadindo o exercício legal da profissão. Tudo que a gente está ouvindo agora sobre o coaching. Nossa Senhora. Então, dentro dessa linha lógica, o coaching, no Brasil especialmente, está passando por esse momento agora. Que é o momento do quê? Abre muita barreira. Abre muito a barreira, existe uma competição no mercado cruel, né? As formações que antes tinham 10 dias, 15 dias, vão virando 6, 5, 4, 2, gravada, PDF. Eu já vi formação que o cara vê uns PDF e vira coach. E vira coach. Né? Então, esse é o problema hoje do mercado. Então, assim, voltando, existe charlatanismo no nosso mercado? Muito. Existe coach que invade a área do psicólogo? Sim. Muito. Agora existe coach que leva coach a sério, faz transformação na vida das pessoas, nas empresas? Um monte. Né? Eu tenho um aluno meu hoje que atende empresas enormes no mundo todo, multinacional. Tem multinacional que tem orçamento, budget para coaching. Tem empresa como a Ernst Young, talvez você já tenha ouvido falar da Ernst Young, que ela estabeleceu que ele ia treinar mais de 1000 líderes dela como coach. Então, assim, tem tudo no mercado. Aí, se você me perguntar, e o futuro disso? Em algum momento, se você me perguntar, eu te falo o que é a minha visão de futuro para resolver isso. Mas então, é isso. Deixa eu pensar. Pensa. Pensando aqui. E o futuro disso? Cara, excelente pergunta. Eu vou te responder. Você previu o futuro, né? Você falou, se precisar cortar e você tossir muito, a gente... eu comecei a tossir. Né? Acho que eu vou até deixar pra essa piada fazer sentido. O que eu vejo, eu crio pra fazer porque sentido. Senão... Deixa a tosse pra fazer sentido. Cara, resumindo a história, hoje eu moro nos Estados Unidos, você sabe disso, né? E se você que tá ouvindo não sabia, hoje eu moro nos Estados Unidos há 1 ano e pouco, 2 anos. E nessa jornada, é engraçado, né? A primeira vez que eu precisei ser apresentado pra alguém, eu tive um problema de saúde com 2 meses nos Estados Unidos. E aí a dona da clínica me apresentou o médico, porque me fizeram um intercâmbio, uma aproximação com a dona da clínica. Médico americano. Americano. Ela falou assim, doutor, atende ele. Ela me levou pessoalmente pra ele me atender e tal. Ela falou assim, ele é coach. Cara, o cara olhou pra mim e falou assim, coach de quê? Eu falei, meu Deus, tô no paraíso, né? Porque o cara perguntou coach de quem? Então ele já sabe. Eu falei de life and business, vida e negócio, para facilitar o caminho ali. Ele falou assim, I need you. Eu preciso de você. Eu falei, tô na terra certa, mas por outro lado, a gente vê o futuro do Brasil, né? Você vê nos Estados Unidos, que o coach já tem bem mais tempo que a gente, o cara já não me pergunta o que é isso, ele me pergunta do quê? E quando eu falo do quê, ele fala, I need you, eu preciso de você. Mas, cara, que incrível. Incrível, né, cara? E o futuro, só pra terminar? As pessoas falam, tem que regulamentar a profissão, tem que ser de faculdade. Cara, na minha opinião, não tem que ser de faculdade. Nenhum lugar do mundo é. Né? Existem faculdades que têm formação. Harvard tem formação em coaching. E no mundo inteiro, nenhum país, até onde eu sei, regulamentou. A Itália tem um pichulezinho de regulamentação, mas não chega a ser uma regulamentação. Então, qual seria a solução? Para mim, é um modelo adotado nos Estados Unidos com muita seriedade. Então, nos Estados Unidos, se você quer ser, por exemplo, corretor de imóvel, tipo o Cresce do Brasil, você tem que fazer uma prova, um curso livre e faz uma prova. Você passou na prova, você está habilitado para atuar naquela profissão. Então você tem muito profissional de insurance, de seguros, o cara estuda, aí ele aplica, ele fala, tô habilitado. Aí ele vai lá numa associação, aplica e faz uma prova séria. Séria, para que o cara realmente faça. Saiu, você ganha uma habilitação para se tornar, exercitar aquela profissão no estado da Flórida, por exemplo. Então eu acho que esse talvez possa ser um bom caminho para o Brasil. Ou a verdade, que é o mercado regula. Ou o mercado regula. Eu acredito nisso, né? Eu sou um cara que tem essa visão muito... Cara, o mercado, a verdade é irrefutável, né? Em todas as profissões tem bons profissionais e maus profissionais. E quem diz isso é o mercado, não é alguém que aplica uma prova também. Porque tem um cara que é bom em fazer prova. E vai continuar tendo o mau profissional, o bom profissional, o cara que fraudou, o cara que deu um jeito de fraudar, de fazer a prova, infelizmente vai acontecer. E para mim, quando você fala do mercado, né, é o VAR, né? É o resultado, né? O VAR, para quem talvez nunca não tá vendo eu fazer o gesto, nunca ouviu falar, o VAR é do futebol, né? O VAR vem do futebol, né? Então o cara foi pênalti ou não foi? Chama o juiz para olhar na televisão para ver se foi pênalti. A gravação, né? A gravação, né? O cara chama, ele que vai lá na televisãozinha. É nova no futebol, mas no futebol americano já tem um tempão, né? E eu acho que faz todos. Eles não queriam, não, vamos tirar a magia do árbitro decidir. Pô, um esporte bilionário. Não faz sentido. Né? Não faz sentido. Aí o cara vai lá e olha, ele fala, foi pênalti, ou não foi pênalti. E pra mim a vida tem um VAR.
né? Que é o resultado. Né? O resultado é o VAR da vida, né? Ah, eu tô de dieta, eu como de manhã uma torradinha com uma ricota, no almoço um grelhadinho com uma salada, de noite nem janto. Aí tá 30 quilos acima do peso. Se ele não tem um problema de saúde que o mantém assim, né? O VAR tá dizendo, bicho, você não tá fazendo a dieta certa, né? O resultado. E aí o VAR do resultado do coaching, você tem toda a razão. Cara, e é muito poderoso você ter falado disso, principalmente na área do sobrepeso, que é um desafio pra mim. Sempre foi, a vida inteira. E eu até quero trazer isso porque a gente vai falar também de produtividade aqui. Eu acho que tem formas certas de fazer as coisas e formas erradas. Eu passei 30 anos tentando emagrecer. E eu passei 1 ano emagrecendo. Com você. Fazendo aquele processo de coaching que transformou minha vida. E eu acho legal. Antes a gente nem falou de falar disso, mas eu acho que é muito importante, já que você é isso, né, amigo? Você é a transformação. Eu sou muito grato. Nesse 1 ano que eu passei emagrecendo, esses 27 quilos, eu fiz coisas diferentes de quando eu tentava emagrecer. E eu acho que isso é uma distinção que as pessoas não têm. Tentar fazer uma coisa é muito diferente de fazer. Completamente. Eu passei 30 anos tentando. Eu sei como é tentar emagrecer. E eu passei 1 ano emagrecendo. É um set completo de atividades distintas e de formas de pensar distintas. Uma das formas de pensar que eu tinha era essa. Eu tinha 127 quilos. 127 quilos. E eu falava, eu nem como tanto pra ter 127 quilos. E essa é uma frase maldita. Sacou? Por quê? Porque o VAR... Ué, é uma evidência científica que eu como tanto pra ter 127 quilos. Por quê? Porque eu tenho 127 quilos. Tinha na época, né? E eu emagreci mais de 27 quilos. Você bateu 99, você voltou pra 2 dígitos. Em menos de 1 ano. Foi um processo muito gostoso, muito poderoso de descoberta, de entender como eu funciono. Então, cara, é muito mágico isso. Porque no momento que eu entendi que sim, eu comia exatamente o tanto pra ter 127 quilos. Se comesse pra ter 140, você ia ter 140. Se eu comesse mais, eu teria mais de 127. Isso. Se eu comesse menos, eu teria menos. E não tem como fugir, sacou? Então, se alguém ainda tem essa ilusão, eu não como tanto pra ter esse peso, come. Você come o exato tanto pra ter esse exato peso que você tem. Se comer mais, fica maior. Se comer menos, fica menor. Óbvio que tem variações, tem questões hormonais. Claro, posso ter um problema de esteroide, tem uma maior dificuldade. Via de regra é isso. Só que aquela frase me atrapalhava. É uma frase que dava um conforto, né? Não consigo entender. Mas, você tinha 2 frases, tinha uma segunda também. Como eu sei que você é um cara que não se incomoda com a vulnerabilidade, eu posso mandar ver, a gente pode cortar depois se você quiser. Ver. Não tem essa. Você dizer, eu tenho tudo. O que eu vejo, eu crio, né? E as regras que eu crio pra viver a minha vida, elas guiam a minha vida. São regras. Cada um tem um mundo completamente seu. Eu tenho o meu, você tem o seu. E a regra que eu criar, eu vou viver sobre aquela regra. Sim. E você tinha uma regra pra você, que talvez ela possa ter voltado, né? Que eu tenho tudo que eu quero sendo gordo. Eu tô usando aspas das suas palavras, né? Eu tenho tudo que eu quero sendo gordo. Sim. E que se você tem tudo que você quer sendo gordo, pra que você vai querer emagrecer, né? Então, um dos trabalhos mais fortes que eu fiz contigo foi só perguntar, porque o coaching levado a sério, né? A gente tem visto aí na imprensa, esses caras de coach, o cara ficar gritando, não aguento mais esses coach. Cara, não ficar gritando... Isso, né? Não, ficar gritando não é coaching. Isso. Tem agora um do momento, né? Pegaram passando sobre caco de vidro. Cara, passar sobre caco de vidro é uma técnica... Mas não é coaching. Mas não é coaching. Né? É uma técnica, inclusive, razoavelmente segura, ou diria, se feito da forma certa, 100% segura, né? Só que não é coaching. Não. Então as pessoas falam, coach. Então coach é o why guy, é o cara da pergunta, é o cara do porquê. Né? Então meu trabalho é perguntar. Poderosas, perguntas poderosas trazem respostas poderosas, perguntas bosta trazem respostas bosta, né? Então a arte do coach é saber perguntar, com técnica. E nas perguntas, né, você identificou um monte de coisa que você não era feliz sendo gordo. Isso. E você falou assim, não, cara. Aí você mudou sua percepção. Você virou pra mim e falou assim, Jerônimo, cara, sabe o que eu percebi? Você lembra a tua frase, não? Há muitas coisas. Mas qual é essa específica? A mais forte de tudo, que foi a maior transformação do teu processo. Ser gordo é burro. É burro. Eu lembro. E meu trabalho como coach, né, correndo o risco de amanhã você me procurar de novo e isso perder um pouco da força, porque aí você já vai entender o antídoto da parada, eu trabalhei praticamente o teu processo todinho de coach em cima dessa sua frase. Eu lembro. Então você dizia, ser gordo é burro. Funcionava como uma âncora, funcionava como um ponto de retorno ali naquele processo. Porque essa é a tua linguagem. A tua linguagem, cara, ser gordo é burro. Na tua visão. Cara, vamos ter que fazer um adendo aqui, sim, politicamente correto. Claro. Não temos intenção de ser gordofóbico. Não, ninguém precisa emagrecer. Eu sigo me identificando como gordo. Cara, eu sigo acima do peso. Nunca mais naquele peso. Mas, cara, eu sigo tendo desafios com isso. E isso é muito interessante. Durante esse processo, eu tive um conjunto de ferramentas e técnicas, formas de pensar e mentalidade que a qualquer tempo eu posso voltar para aquilo ali. É isso. Não, e um comentário rápido aqui, eu acho que isso é o oposto de gordofobia. Isso é a vulnerabilidade sua
expondo uma intimidade sua com autorização para mostrar o quanto aquilo te fez mal. E as pessoas me perguntam assim, mas as pessoas têm que emagrecer? Não, as pessoas têm que fazer o que elas desejam fazer. Né? É óbvio que se você me perguntar, tem evidência médica que o ideal é a pessoa não estar acima do peso? Muitas. Né? Agora é uma escolha? Sempre. Né? Se você perguntar para mim, meus filhos, eu vou trabalhar o máximo para eles não estarem acima do peso? Vou. Né? E se eles escolherem estar, é uma escolha deles, especialmente quando tiverem idade para tomar essa decisão. Então, é uma liberdade, cara. É uma liberdade. Mas quando você escolhe sair, aí eu preciso falar uma coisa. Por que você passou 30 anos tentando e um fazendo e no que você fez você conseguiu? Porque é diferente. E quer saber qual é a grande diferença, cara? A grande diferença é que aquilo que você quer pra tua vida é guerra. Naquilo que você... A vida não é uma guerra. Mas naquilo que você decide pra tua vida é guerra. É guerra sua contra a sua fraqueza. E dessa guerra só sai um vencedor. Se você entender que dessa guerra só vence um, ou vence eu, ou vence a minha fraqueza, ou vence eu, ou vence a minha mediocridade, ou vence eu, naquilo que você quer, você tem que entender que é guerra. E se um país lutar várias guerras ao mesmo tempo, ele vai perder, porque ele não tem material humano suficiente para aquilo. Então, o problema das pessoas é que eles querem lutar muitas guerras ao mesmo tempo. E aí não dá. E aí perde todas, porque ele não tem material de força de vontade. A ciência mostra, a doutora Kelly McGonigal, neurocientificamente falando, ela mostra que a força de vontade ela é finita, ela vai acabando ao longo do dia, né? Então, se você vai tendo muitas coisas para ter força, eu tenho que ter força de vontade para parar de fumar, eu tenho que ter força de vontade para aprender inglês, eu tenho que ter força de vontade para fazer dieta, você não vai conseguir ter para tudo. E uma prejudica a outra, né? Um experimento rápido. O cara que passou um dia sem fumar, no dia seguinte ele tomou muito mais sorvete do que o outro que não passou um dia sem fumar. Sim. Então, o gatilho estava ali, ele só apontou para o outro lado. Né? Isso aí. Então, quando naquilo que você escolhe para tua vida, é guerra. E você vai ter que escolher vencer todo dia. Você, cara, você faz o Japamásio, o Burger Másio, chama Burger Másio? Steak Másio. Steak Másio, né? E você sempre gostou disso tudo. Então, você quando ia... E continuou fazendo. Sim. Então, quando você ia para um Steak Másio, você pedia hambúrguer sem pão. Cara, é guerra. Chegar um hambúrguer, é guerra pedir um hambúrguer sem pão. Não é gostosinho. É guerra. E quando você vence, aí você gosta de ter vencido. Né? Você gosta de quem você se torna depois que você vence aquilo. Agora, o vencer, bicho, é difícil. E nesse processo de me conhecer melhor, eu descobri várias fraquezas, várias fortalezas minhas também. Mas o mais importante foi entender quem eu sou e como eu funciono. Tem pessoas que funcionam no caminho do meio, do equilíbrio. Não é meu caso. Eu sempre fui 8 ou 80, né? E nesse processo de coaching eu pude perceber isso. E ao invés de ver como um problema, eu não lembro exatamente como que você conduziu isso, mas ficou muito evidente pra mim. E, cara, como é que eu posso colocar isso, cara? Eu parei de jogar, né? Eu emagreci nesse um ano esses 27 quilos. E aí eu tenho uma série de motivos e justificativas pra dizer por que eu subi de peso de novo. Nunca mais pra aquele peso. Mas, cara, hoje eu tô com 115. Então, olha que interessante, eu tô no meio do caminho entre o meu pior peso e o meu melhor peso. Então, eu nem tô tão ruim a ponto de... Tá no peso que merece hoje, né? Você tá no peso que merece. E tá justo e tá tudo certo. Mas nem ali embaixo. E eu tenho toda uma história de porquê, e eu acompanho, eu meço isso. E só pra dividir como o desafio é eterno, e como você falou que é guerra, né? Ontem a gente tava no Giants. O grupo do Marcos Marques, que eu faço parte, e você deu uma palestra lá. E, cara, eu historicamente, quando eu vou lá, eu como todas as paçocas que existem. Todas as paçocas. É obviamente algo que não tem a ver com fome, é uma coisa ruim minha, errada, uma compulsão. E eu não consigo lidar. Não é uma coisa fácil pra mim. Eu consigo comer 0 paçocas, ou todas. Sacou? Você abriu a porteira... Exato. E como você falou esse negócio de que é guerra, né? Cara, eu cheguei lá ontem e eu não pedi nenhuma paçoca. Sacou? Pra maioria das pessoas, paçoca não é um desafio, né? Cara, pra mim é individual, com certeza. Pra mim é muito. E aí eu não pedi paçoca. E a gente tava numa outra mesa lá, que tava rolando uma dinâmica. E aí, a garçonete trouxe uma bandeja... de paçoca. Com paçocas. E sabe qual foi a minha resposta? Não. Vá de retro, Satanás. Sacou? Para de me tentar. Sacou? E eu fiz assim, a menina não entendeu nada. Sacou? E foi embora. Ela foi orar nos bastidores, foi bem né? esquisito, foi bem esquisito mesmo. E calma que piora. Depois eu voltei pra sala, depois do almoço, adivinha? Paçoca. Tinha 4 paçocas em cima da mesa. E o que você fez? Não comi. Olha aí. É guerra, cara, né, bicho? Foi muito, e é bom vencer? Poderoso. É bom vencer? É maravilhoso vencer. Eu vi seu áudio no final do dia e agora tudo faz sentido pra mim. Tá sacando? É muito louco, porque, cara... E eu sei ao mesmo tempo que pra maioria das pessoas... E foi um áudio de satisfação, viu?
Você contando que não comeu nenhuma paçoca foi uma autossatisfação. Para alguma outra pessoa, isso pode não fazer o menor sentido. Para mim foi uma grandíssima vitória, cara. Uma grandíssima Porque vitória. só é vitória naquilo que importa pra pessoa. As pessoas falam assim, eu tô com medo, preciso de coragem. Você só precisa de coragem no que você tem medo, né? Ninguém precisa de coragem pra escovar dente, em tese. Você vai, vou juntar minhas forças. Você não tem medo de escovar dente. Mas pra quem tem medo de jogar, não tem, mata aquela barata. Bicho, pra eu matar uma barata, tem que juntar toda a coragem do meu mundo. Porque eu odeio barata. Né? Agora, eu vou concordar contigo com 100% de uma parte e 0% da outra. Tá bom. 100% da parte que você falou, cara, pra mim é 8 ou 80. E 0% que essa parte que você diz, cara, tem gente que prefere o equilíbrio. Na minha jornada como coach, e eu treino pessoas há mais de... Não sou coach há mais de 25 anos, mas eu treino pessoas há mais de 25 anos. Sou coach, me formei em agosto de 2012. Sou coach, vai fazer 11 anos, vamos fazer 11 anos. Cara, eu não conheço uma pessoa que tenha alcançado o resultado que ela queria em cima do muro. O Roberto Chiniachi conta uma história, não sei se é dele, mas é a história que foi contada por ele, honrando a fonte, que a pessoa morreu, chegou do lado de lá. Aí do lado de lá, ele olhou, tava em cima de um muro, aí olhou de um lado os anjinhos falando, vem pra cá, aqui é bom, vem pro lado de cá. E do outro lado, um monte de diabinho, nem aí pra ele. Aí ele achou aquele negócio estranho, daqui a pouco veio o capeta na frente dele, né? O capiroto, o chefe, o chifrudo. Lord Voldemort. Isso, ele mesmo. Aí ele chega pra ele e fala assim, cara, não tô entendendo. Os anjos estão me pedindo pra ir pra lá. Eu tô aqui tomando a minha decisão em cima do muro e os diabinhos tudo calado. Por quê? Não, fique tranquilo. Em cima do muro já é o inferno. Então, a verdade é que isso faz muito sentido. Maravilhoso. Já é o inferno. Então tá tudo certo, você já tá no inferno. Por isso que eles estão pedindo pra você sair de cima do muro. Né? Então, dentro dessa lógica, cara, eu não conheço ninguém que naquilo que teve resultado não foi guerra. Ela pode até não ter chamado de guerra. Não, eu prefiro chamar guerra. Jogo, pode chamar de jogo. Eu entendo, de jogo, do que você quiser, a palavra que você quiser. Né? Eu prefiro chamar de guerra, porque pra mim é guerra, né? Vulneravelmente falando, meus exames no final do ano passado eram todos ruins. Colesterol alto, triglicerídeo alto, ácido úrico alto, pressão arterial alterada. E o médico olhou pra mim e falou, cara, eu nunca, recentemente aqui no consultório, atendi alguém com esse exame com teu porte físico. Né? Quem tem esse exame normalmente está com muito sobrepeso. Né? Eu não conheço. Provavelmente é causa genética. Ele disse para mim, eu falei, doutor, mas antes de eu assumir que é causa genética e entrar num monte de medicamento para resolver isso, eu quero testar 1 mês de guerra. Vou repetir o exame agora 1º de junho. Massa. Então nisso, cara, é guerra. Já eliminei 3, 4 quilos, já perdi um monte de gordura, já ganhei massa muscular nesses últimos pouco tempo, né? Então essa lógica, naquilo é guerra. Então, e eu prefiro achar que é guerra, entender que é guerra, porque, cara, eu acordar e malhar, pra mim é uma batalha. Não é prazeroso, mas quando eu termino, eu ganho, eu malhei, eu gosto muito daquilo. Então, resumindo a história, qualquer pessoa que estiver ouvindo a gente, se você olhar naquilo que você conquistou na tua vida, muito provavelmente você vai ver que não foi equilibradinho, não foi em cima do muro, você decidiu e você fez. Cara, eu vou, sei lá, passar no concurso. Bicho, você abriu mão de uma porrada de coisa pra passar no concurso, você acordava mais cedo, você dormia mais tarde, você estudou, pagou o preço e pagou de forma séria. Porque quem tá equilibradinho talvez seja o maior problema. Eu tenho certeza, deve ter gente que tá ouvindo a gente, ouça amor no que eu vou falar, que tá há muito tempo tentando alguma coisa, equilibradinho. E não rola. E não rola. Então, na hora que você fala assim, cara, não vai ser equilibrado, eu vou pra guerra e vou ganhar. Depois que eu ganhar, eu equilibro de novo. Entendeu? Então, você, se mantivesse o equilíbrio... Que é uma outra arte, né? Outra arte. Outra arte. E essa arte eu não tive mais... Mas é a arte de manutenção. Entenda isso. Equilíbrio é a arte da manutenção. Sim. E não da vitória. A arte da vitória é a guerra. Você vence a guerra, depois mantém. Aí, na manutenção, bonito. Aí você busca o equilíbrio. E, Jerônimo, eu tô um pouco emocionado com esse episódio, cara. Porque a gente não tinha ideia de que vinha por esse caminho, né? Zero, não, nem conversamos. E esse é o certo. E na verdade, só pra transparência, a gente conversou. Mas tudo que a gente conversou foi nada sobre isso. Zero sobre isso. Zero. Então, esse é um podcast sobre marketing digital, sabe? E você vai entender como isso tem tudo a ver com a sua vida. E a gente tá escolhendo ir por esse caminho. A gente não desenhou isso, mas tá acontecendo assim. Eu quero só tratar um ponto. A maioria dos podcasts de cada pessoa é feita sobre... É feita com a intenção da pessoa parecer um super-herói. Da pessoa só vencer, só mostrar a vitória. E, cara, não só com os meus clientes, mas também com a minha audiência, porque é diferente, eu trato diferente minha audiência e meus clientes, mas não só com os clientes, mas também com a audiência, eu escolho ser transparente e vulnerável. E talvez eles verem que, pra mim, uma paçoca realmente é um inimigo, cara, e que realmente pode ferrar tudo pra mim. Pô, eu nunca falei dessa forma. Que incrível. Sacou? O áudio que você ouviu ontem, foi eu falando com a minha esposa. Então, uma parada muito minha que eu nunca falei,
sacou? E que eu escolho colocar aqui aberto. E eu sei o que tá causando em quem tá em casa. Algumas pessoas estão perdendo admiração por mim. Outras pessoas estão falando assim, cara, que loucura, uma paçoca. Mas paçoca não faz isso comigo. Então eu tenho que contar uma história aqui. Eu não posso falar o nome da pessoa. Ok. Porque ele nunca falou isso abertamente. Eu não sei se falou ou não. Mas um amigo nosso, a gente tava numa reunião e a galera tava brindando com champanhe. Brindando. E aí eu falei, amigo, falei o nome dele, né? Fulano. Vamos brindar. Brindar. Aí ele, Vitor, eu não. Aí eu, cara, é só brindar. Sacou? Eu sabia que ele tinha uma história prévia com o alcoolismo. Só que eu não sabia o nível da coisa. Eu falei, amigo, é um gole, cara. É só brindar. Aí ele, pra você é um gole. Pra mim, se eu tomar esse um gole, eu não sei onde eu acordo amanhã. E, cara, eu era muito jovem. Eu tinha 20 e poucos anos. Soou muito estranho pra mim. Porque eu nunca tive problema com álcool. Eu posso beber um gole. É isso. Eu posso beber uma garrafa. Eu posso fazer o que eu quiser. Eu nunca desmaiei. Pode até não saber onde você vai acordar amanhã. Pode até acontecer, mas amanhã você pode não vai beber de novo, se você não quiser. Mas eu nunca passei por isso. Eu nunca tive essa experiência. Tem gente que bebe até... Eu nunca passei na minha vida por isso. Mesmo quando eu era jovem e mesmo quando eu bebia bastante. Cara, eu trabalhei no pub crawl. Tipo, era parte do meu trabalho, servir a galera. Eu conto pra galera dessa época de garçom, né? Obrigado, Jerônimo. Bebendo água aqui, melhor que álcool, né? E aí... Cara, eu trabalhava na noite, cara. Trabalhava na madrugada. Eu bebia toda semana. Mas nunca foi uma questão pra mim. Entendi. Pra essa pessoa, cara, isso é uma questão. E você não ia entender naquele momento, né? Cara, foi muito difícil pra mim. E aí hoje eu entendo. A minha paçoca. Tipo, eu não consigo comer uma. Eu tenho um irmão. Cara, se eu dou uma barra de chocolate pra ele, ele come um pedaço um dia, outro no outro. A barra dura um mês, sei lá como. A barra, e foi no processo de coach que eu identifiquei isso, né? Não importa se é uma barra de chocolate pequena ou aquela grande. Pra mim, a embalagem é feita pra ser comida inteira de uma vez. Então, abriu, comeu. Óbvio. E cara, pra mim isso era muito evidente. E outro ponto muito interessante, porque eu tô trazendo paralelos pro cara que tá em casa conseguir entender isso, né? Pra mim, ser gordo não doía. E eu tinha uma história de que ao longo da minha vida, 100% dos meus amigos que eram gordos e emagreceram, eles se ferraram. Um foi por causa de mulher, rejeição. O outro foi por causa de saúde. Cara, eu, graças a Deus, sempre fui bem relacionado, nunca sofri bullying no colégio, sempre tive muitos amigos, sempre namorei, eu sempre venci. Tinha tudo que você desejava. Eu nunca fui rejeitado por ser gordo, sacou? E isso é uma parada muito mágica também, porque nesse processo, cara, minha confiança foi abalada, porque eu me achava lindo. A diferença do Vitor de 127 quilos pro Vitor de 99 é que o de 127 se olhava no espelho e se achava incrível, o de 99 se olhava no espelho e se achava gordo. Então, isso é uma coisa muito louca, porque, cara, eu mudei a minha percepção sobre mim. Eu era mais confiante com 127 quilos do que com 99. Porque o que estava acontecendo é que eu não me via da forma que eu era. Isso é muito louco, só poder imaginar isso, né? Então, por que eu tô falando isso? A minha vida era boa. Então, era mais difícil querer mudar. Qual o benefício? Eu não conseguia enxergar. A gente busca um prazer ou fugir de uma dor, né? Então, se você não tinha mais prazer, você já estava no prazer e não tinha dor... Não tinha mesmo, cara. E tanto que nesse processo de coaching a gente teve 2 momentos. E é legal trazer isso aqui também. Claro. O primeiro momento que o Jerônimo ofereceu. Eu não queria ajuda, não pedi ajuda. Ele ofereceu. Que é uma falha, né? Hoje, claramente, talvez o amor me fez oferecer, seja lá o que for, me fez oferecer. Eu precisava, mas eu não sabia que precisava. Isso, mas é um critério do processo do coach levado a sério, né? A pessoa querer. Então, tem muita gente que fala, fulano precisa de processo de coaching. Pode até precisar, mas não vai acontecer nada. Não funciona. É isso. E não funcionou. É isso. E, cara, eu aceitei, porque fazia algum sentido, mas eu não me comprometi, eu não levei a sério. Você levou a sério, eu não levei a sério. E, cara, você foi extremamente profissional. Eu lembro que você falou, no meio do processo ali, antes do meio, você falou... Eu errei. Vitinho, Eu falei, eu errei. Cara, eu não acho que você quer, eu ofereci. E, cara... Acho que você aceitou por amizade, por carinho. A linguagem que você usou foi, eu vou devolver essas sessões que você já fez... E no futuro, se você quiser fazer... Eu vou te dar um golden ticket. Foi essa expressão que eu dei. Vou te dar um golden ticket. Vai ter um ticket dourado para a hora que você quiser você usar. E aconteceu exatamente isso. Você falou, Jerônimo, eu quero usar o golden ticket. E aí você eliminou tudo aquilo que você queria. Isso. E é muito louco, porque foi uma escolha racional. Não foi uma dor que eu passei, ou uma rejeição, alguma coisa. Foi escolher. Chegou a hora, né? Você pensou, escolheu. Tudo nasce numa escolha, né? O começo de tudo é uma escolha, né? É uma escolha. Enquanto a gente não escolhe, é difícil você sair de um lugar que você não escolheu sair, né? Isso. E é muito doido, porque
seria mais fácil, eu acho, que se tivesse doído mais. Ou teria acontecido antes, de alguma forma. E por que eu tô falando isso, cara? Eu tava confortável e feliz. E eu sei que tem muitas pessoas que escolhem ir pro digital como uma única alternativa, como a única chance que eles têm de não viver uma vida medíocre. Ou porque o emprego deles não paga o quanto eles gostariam, ou porque o negócio não tá funcionando da forma que gostaria. E fazer o digital, criar curso, criar mentoria, é uma forma deles se salvarem de uma vida desgraçada. Só que tem um grande número de pessoas, e é o seu caso, a gente pode falar disso, olha como tem tudo a ver, né? Cara, que o cara tava bem, sacou? Então, eu não posso mostrar os exames antes e depois dos 27 quilos, os exames destruídos e depois eu bem, porque os meus exames estavam bem. Eu não posso virar e falar assim, ó, antes eu não tinha vida social, agora eu tenho. Eu tinha uma baita vida social. Questão de relacionamento. Antes eu me sentia mal, agora eu me sentia... Não, você já se sentia bem, né? Exato. Só que eu posso atribuir várias coisas incríveis a ter feito aquela escolha. Cara, eu fiz a trilha de Machu Picchu, cara, a Salcantay de 4, 5 dias. Eu não conseguiria com 127 quilos de forma alguma. Eu completei a meia maratona. Eu não conseguiria de forma alguma. Eu fiz várias coisas, cara. Minha vida melhorou totalmente em todas as áreas. Foi uma transformação completa, só que de ganhos que eu não poderia imaginar. Eu não fiz um processo de emagrecimento para então fazer a Salcantay. Eu não fiz um processo de emagrecimento para então fazer a meia maratona. Várias coisas que se tornaram possibilidades não eram nem consideradas antes. E será que um dia vai escolher de novo? É muito provável. Nossa. É muito provável. Eu vou estar aqui por você sempre. Você grato sabe disso. por isso, amigo. Grato por isso. E olha que mágico, cara. Da mesma forma, tem um cara que tá em casa, feliz com a vida profissional dele. Quanto que você ganhava, amigo, na sua vida antiga? Meu último salário, 21 mil e pouco. O meu amigo de turma, que continuou, ganha 35 mil hoje. Eu estaria ganhando hoje... 10 anos depois, né? 10 anos depois, 35 mil reais. Beleza. Isso é um salário, não é salário, né? Porque você era servidor público. Esse é um vencimento, uma remuneração. Mensal, uma remuneração. É um salário, cara, é salário. Que chame de salário. Cara, que é muito fora da média. É acima... classe A classe A da... É o topo do jogo para as pessoas comuns. Quando eu falo pessoa comum, tem que cuidar com o politicamente correto, né? Mas, os cara, não empreendedores, tudo bem assim? Tudo bem, cara. Mas tipo, isso a gente, assim, tem que tomar cuidado com o politicamente correto. Enfim. E a gente tem que tomar cuidado também com o mimizice do Brasil, cara. Assim, ninguém reclama do Vitor do que eu vou falar. Reclama de mim, se quiser, não do Vitor. Cara, sim, politicamente correto é importante. Sim, temos que cuidar disso tudo. E sim, temos que cuidar da mimizice exagerada que vem do politicamente correto. Entende? Então, cara, quando você fala que é fora do normal, das pessoas comuns, cara, a palavra comum é uma palavra técnica. O que é o comum? É o que é o normal, o que é a média, o que é o comum. Isso não tem nada demais nisso, é comum, né? E eu realmente, eu sou uma pessoa que vem de uma vida completamente comum, né? Minha vida era completamente normal, meu pai taxista, minha mãe datilógrafa, eu dormia num colchonete. Até os 26 anos eu dormia literalmente num colchonete. Não é um exagero, era literal. Meu colchonete ficava no chão. No chão. Ficava entre o armário e a geladeira, ou entre a geladeira e a TV. E a janela. Eu tinha um armário aqui na esquerda, uma geladeira depois do armário. Sim, a geladeira era no quarto, que era todo mundo no mesmo cômodo. Uma janela, uma TV... E na direita uma mesa, a cama de casal dos meus pais. Eu botava o colchonete ali naquele miolinho que sobrava de espaço, que era onde de manhã eu tirava o colchonete e a gente botava a mesa para comer. Afastava um pouquinho da parede, comia ali. De noite afastava a mesa e botava o colchonete. 26 anos. Era uma vida comum, normal. Né? E eu passei num concurso público e não passei mais a estar dentro de uma vida comum, normal. Me tornei o que a estatística mostra com o salário daquele, um dos 5% da população. Naquele momento. Só. Não sei se você tá ligado, mas não é do Brasil, é do mundo. Então me tornei um dos 5%. Minha vida não ficou mais comum. Eu passei a ter um carro, eu passei zero, eu passei a viajar uma vez por ano para onde eu quisesse, eu passei a ajudar minha mãe, meu pai, minha avó. Então aquilo não era mais uma vida comum. Né? E a gente ouvir a palavra comum, o que é errado, na minha opinião? É você querer que as pessoas parem de ter uma vida comum. Cara, quem tem que querer parar de ter uma vida comum é a pessoa. E se quiser. E se quiser, ela não é obrigada. Quem tá ouvindo a gente hoje e tem uma vida comum, fica à vontade. À vontade para continuar tendo. Mas né? Existe um caminho, né? Existe um caminho. E se você escolher seguir esse caminho, existe uma vida que não é comum, que é fora do comum. Mas nem todo mundo precisa escolher. O erro do mundo hoje é achar que todo mundo tem que ser igual a gente. Você não precisa ser igual a gente. Você não precisa ter um relógio que o Vitinho tem, ou um que eu tenho, ou um tênis do Vitinho, ou um tênis do Jerônimo, ou andar com o carro do Vitinho, ou com o carro do Jerônimo, ou andar de avião. Você não precisa disso.
Mas se ou você... viver as experiências. Ou viver as experiências disso, né? Você não precisa, né? O Vitinho, cada vez que eu falo com ele, eu preciso perguntar onde que ele tá, né? De uma hora ele tá em São Paulo, eu vim para aqui para São Paulo, eu moro na Flórida, nos Estados Unidos, vim para São Paulo, falei, Vitinho, tá em São Paulo, né? E aí ele tá em São Paulo, não sei se foi assim desta vez, mas várias vezes eu te pergunto onde você tá. Porque você pode estar na Indonésia, você pode estar nos Estados Unidos, você pode estar... onde for. Foram mais de 50 países, só pra quem tá conhecendo agora. Isso não é comum. Não é comum. A gente precisa parar com essa palhaçada de que a vida comum. Não, isso não é comum. A vida comum é a vida dos meus pais que eles tiveram. Trabalha de segunda a sexta, o dinheiro acaba antes do final do mês. A gente sobra mês no final do salário. Sobra mês no final do salário. Mês, né? Tem um cara que eu tenho acompanhado aí na internet, ele é ele anda de bicicleta, de roupa amarela, ele segura assim, tipo esqueci o nome do negócio, pra filmar ele próprio, né? E ele fala, e a frase do dia é? Aí, tipo, e ele fala uma frase. Cara, eu ri demais desse cara. Não sei quem é, não. Obelix, alguma coisa assim. Enfim, aí o cara... E aí, ele é uma figura bem emblemática, né? Mesmo ele fala... Ele tem sobrepeso, ele fala do sobrepeso dele. E uma vez ele era, tipo assim, dia 10 de abril. Aí ele falou, pode vir maio, que meu dinheiro de abril já acabou. E a frase do dia é, pode vir maio, porque meu dinheiro de abril já... E tem cada frase engraçada na dele. Então, meus pais tinham uma vida comum, né? Essa vida de acordar, trabalhar, o dinheiro acabava no final do mês, eu só tinha direito a comprar quando era a compra do mês, eu tinha direito a comprar uma coisa gostosa. E eu comprava sempre flan de caramelo. Sabe o flan de caramelo? Sim. Então, sempre era flan de caramelo. Era um potinho com 2. Posso fazer uma pergunta? Claro. Você abria e comia ele por cima ou você virava e quebrava o negocinho pra descer? Amigo, são dois tipos de pessoas. Com certeza absoluta. Eu abri e comi enfurecidamente e meu pai ainda me perguntava assim, filho, você come devagar? Hoje eu entendo, porque eu não sei quando... Engraçado, cada um vai de um jeito, né? Uau. Quem não sabe quando vai comer de novo... guarda, né? Eu não sabia quando eu ia ter de novo, eu não tinha aquilo há muito tempo, eu comia os dois ao mesmo tempo, tipo, e acabou um, e acabou o outro, né? Você abria e virava ou você comia aí? Eu gordo, né? Então eu variava. Eu às vezes fazia de um jeito, às vezes fazia do outro. Sensacional. Então era isso, cara. Então assim, voltou pra onde você estava, né? Então eu acho sim que a gente tem que cuidar. Cara, nós somos da época de piadas preconceituosas, que a gente ria, não percebia... era ferramenta de educação. De educação. A gente percebia que não fazia mal para... A gente achava que não fazia mal para as pessoas. Hoje, quando eu olho para trás, quantas piadas e brincadeiras, muitas coisas, né? Acho que a linha lógica de que se não estão todos rindo, alguma coisa está errada, né? Então, eu acho isso muito importante. Mas quando você fala pessoas comuns, a gente precisa entender o que significa pessoa comum. Porque senão vai tampar o sol com a peneira e mar fraco nunca fez bom marinheiro. Né? Então a gente às vezes precisa entender que o mar revolto é o que faz bons marinheiros. Né? E esse sair do comum, que talvez seja um convite do meu negócio, da minha voz, do seu negócio, da sua voz. Você fala, sai da média, né? Você usa muito isso. Eu até, agora vou falar, bicho. Você não gosta, né? Eu não gosto desse sai da média. Porque, por exemplo... Mas se você me der 2 minutos, você vai gostar. O problema só é que eu não consigo explicar pra você. Cara, não tem condições, bicho. Eu começo a falar com o Vitor, ele nem quer ouvir mais, entendeu? Porque ele quer continuar com a piada pronta, que ele me zoa há quanto tempo? 2 anos, 3 anos, é isso. Vai, onde faz ao vivo agora. É que sair da média é pouco. Mas eu entendo a sua construção e tá tudo bem. É que eu não acho que você fala pra quem sai da média, amigo. Eu acho que... Quer ver uma coisa? E vai parecer que é passar a mão na cabeça ou qualquer coisa assim, mas o cara que ouve um podcast, não precisa ser o meu, não precisa ser o seu. O cara que ouve podcast, ele já não tá na média. Então, precisa de tão pouco pra sair da média que 100% das vezes você falou sai da média, você nunca falou pra alguém que tava na média. Sabe? Entendi. Então... É uma lógica boa. Tipo, cara, o cara não tá ouvindo a gente se ele é da média. Tipo, e não é falando, você é bom. Não, é que a média é muito ruim mesmo. É muito ruim. Então... Tem uma estatística... Você nunca falou sai da média pra alguém que tava na média. Então é uma frase quase que não... Entendi. Você tem uma razão no que você fala, né? É porque é muito ruim, vamos falar de marketing agora, pouquinho, né? Que é o teu... dizem que é sobre isso. Até agora dizem que é, né? A gente vai entrar nele de marketing. Mas na verdade, se você olhar com o ouvido do início, você vai ver que tudo é sobre marketing, sobre escolha, sobre decisão. Quiser que seja, né? Mas o Djokovic, que é um dos maiores tenistas da história do tênis em termos de resultado, VAR. O VAR mostra que o Djokovic, você pode não gostar dele, foi envolvido em algumas polêmicas aí, mas não estou falando de polêmica nem da pessoa, estou falando de resultado. O Djokovic, quando ele era o número 680 do mundo,
680. Ele ganhava mais ou menos $250 mil por ano. Só que 680, bicho, qualquer tenista profissional, ele tem chance de chegar ali. É alcançável. Ele é alcançável. Ele era a média dos tenistas profissionais, vamos dizer assim. Ele ganhava 49% dos pontos vencedores dele. Então, ele ganhava 49% dos pontos e ele era o número 680. Mais ou menos uns 3 a 4 anos depois, ele se tornou o terceiro do ranking mundial. Ele passou a fazer 5 milhões por ano. Só com torneios. Né? Fora patrocínio, fora tudo. Dólares. 5 milhões de dólares ano. Né? É diferente, né? Faz uma pequena diferença. Bota pequena diferença 5 vezes mais. E ele saiu, cara, de 49% dos pontos vencidos. Muito louco, né? Se a gente pensar para uns 60%. Não, cara, ele saiu para 53% dos pontos vencidos. Isso é poderoso demais. E quando ele virou número 1 do mundo, porque isso também me assusta muito, ele saiu de ganhar 5 milhões, de terceiro lugar para o primeiro, ele passou a ganhar 15 milhões de dólares por ano. E ele ganhou só 55% dos pontos. Então, embora sair da média parece pequeno para esse cara, ele subiu da média e ficar consistentemente fora da média tirou ele de 680 para primeiro. De uma renda anual de 250 mil para uma renda anual de 15 milhões. E ele não saiu de 49% para 90%. Ele saiu de 49% para 55%. Olha que louco. Só que de forma consistente. Então eu concordo contigo que o cara que viu um podcast, ele saiu da média. Mas se ele se mantiver fora da média, os resultados vão tender a vir. Porque assim, se você faz o que todo mundo faz, você vai colher o que todo mundo colhe. Mas calma aí, cara. Esse salto aí que ele deu, não foi um salto de 49 para 55. Isso foi da efetividade do resultado. Dos pontos que ele ganhava durante o jogo. Isso. Mas no mundo, ele foi de average, média, para top 1. Top 1. Então, ele não só saiu da média. Não, claro que não. Realmente foi um salto incrível. Com um pequeno incremento regular. Sim, pequeno incremento regular. Então, esse pequeno incremento vem dele fazer coisas que o tiraram da média naquele pequeno incremento. Né? Então, isso é incrível. A linha lógica que eu penso cara, a média, você tem razão no que você fala, a média é muito ruim. Muito ruim. É fácil sair da média, mas se você sair da média de forma consistente beleza, você vai conseguir resultados equivalentes a quem está fora da média. Perfeito. O problema é que as pessoas saem da média ouvindo um podcast e não ouvem mais, né? E não leem, li meu primeiro livro e não leem o segundo, e não leem o terceiro, né? Ou, eu quero fazer marketing digital, quero ser igual o Vitor, quero conhecer 50 países. Aí dá o primeiro passo, mas não dá o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. Isso é poderoso, cara. E eu acho que o meu trabalho e o seu trabalho são convites para as pessoas saírem da média e muito mais do que isso, cara, viverem uma vida de acordo com os próprios termos. E tem gente que tá vivendo uma vida que tá incomodado. De verdade. Eu com meu peso não estava incomodado, mas a transformação foi absurda. Eu conquistei e consegui coisas que eu não podia nem imaginar porque estavam fora do meu radar. Sim. Mas a minha vida financeira, eu estava muito incomodado. Sacou? Eu não tive um início tão humilde como você. Eu nasci e morei desde os 2 anos numa casa que tinha 3 cômodos, sabe? Que tinha 3 quartos. Era uma casa na Tijuca, não é Barra da Tijuca, era Tijuca. Então eu nasci... Pós-túnel. Pra quem é carioca, existe o Rio de Janeiro antes do Santa Bárbara e pós-Santa Bárbara. Você morava pós-Santa Bárbara. Você morava na Zona Sul, Botafogo, né? Mas muito pior do que você, né? Meu prédio tinha 40 apartamentos por andar. Mas morava antes do túnel, pô. Sim, morava melhor posicionado, né? Posicionamento. Zoação de moleque, né? A gente sai da quinta série, mas a quinta série não sai da gente, Zona né? Sul, Zona Norte. Tinha essa brincadeira. E, cara, a Tijuca, com a... perdão aí do politicamente correto, era vista como o melhor dos piores bairros, ou o pior dos melhores. Era a Zona Sul da Zona Norte. Zona Sul da Zona Norte, é como a galera falava. Louco, né? É igual Niterói, né? A galera falava que o melhor de Niterói é a vista do Rio. O que vale dizer é verdade. Bruno Giuliani, sinto muito. É verdade. Agora, meu Deus, eu sei que tem gente que, assim como eu, estava incomodado com a vida financeira, a falta de liberdade financeira, geográfica, de tempo, que você também tinha. Cara, tem gente que não tá tão incomodado assim. É o cara que, assim como você, desfrutava de um salário muito interessante. É um cara que não precisa do digital. E, cara, eu acho que é mais desafiador você fazer algo ou que não você não sabe precisa. Que precisa, né? Cara, ele não precisa. Não precisa hoje, né? A minha pergunta é, e se você jogar a tua vida pra frente? Eu gosto muito da ideia, sabe, Vitor? Às vezes precisa... Quando você faz um processo na empresa, por que às vezes meu time erra o processo que eles criaram? Porque eles não estressam o processo imaginando o que vai acontecer na prática daquele processo. Todos os quadros. Né? Isso.
isso. Então você tem que estressar, né? O que vai acontecer se vierem 10 casos aqui, manda pra onde, tal. E às vezes a pessoa não estressa a sua vida imaginando o que vai acontecer se eu exatamente estiver assim daqui a 5, 10, 15, 20 anos. Vai estar bom? Eu vou estar feliz com isso? Às vezes o cara fala assim, não, cara, eu espero mais. Né? Então às vezes ele vai esperar mais. Em outros casos não, ele não espera mais. Aí é o mais preocupante, né? Quando o cara fala assim, não, eu não espero mais do que isso. Aí se ele não espera mais do que isso, que ele realmente está feliz com a vida dele, bicho, eu sou a favor que ele não deveria mudar. Cara, eu tenho tudo que eu quero, eu sou feliz com a minha vida. Eu não trabalho muito, eu trabalho o suficiente, eu tenho equilíbrio entre esforço e resultado, porque isso alguns empregos dão, outros não. Mas a minha maior preocupação, falando de produtividade, que é a minha maior habilidade, é que existem duas valências na produtividade. Esforço e resultado. O preocupante é quem tem muito esforço e muito resultado. Porque esse cara, ele se engana, o resultado é como se fosse uma vez uma pessoa próxima de mim, que também não me autorizou a falar, então não vou mencionar o nome, falou, que trabalha no mundo corporativo, falou pra mim assim, aqui na minha empresa, não vou dizer o nome da empresa, a gente vende a alma e é muito bem pago em março. Porque março era quando saía o bônus. Né? Então a gente vende a alma muito bem pago. Então, cara, algumas pessoas hoje estão vendendo a sua alma e sendo bem pagas uma vez no ano pela venda da alma. Né? Então, esse é um perigo, né? Que o cara está vendendo a alma e acha que está tudo certo, porque ele está sendo pago pela venda da alma. Né? E talvez não conheça que existe um caminho, que é o que você mostra para eles pelo marketing digital. Mas acho que tem a ver com ambiência, cara. Porque você sabia que você estava vivendo muito menos do que você podia antes de ter acesso a esse mundo e saber que existe o digital, cara? Certamente. Você sabia? Ah, se eu sabia? Me pergunta de novo, que eu não entendi a pergunta então. Porque assim, você tá falando que o cara, eu falei que o cara muitas vezes não precisa. Isso. Aí você falou que ele precisa e talvez não saiba. Isso. Só que depende, porque se ele não olhar para esse mundo, pô, vamos falar do médico que faz, sei lá, 30 mil no mês. Cara, esse cara... Ou 40, ou 50. Ou 40, ou 50, beleza. Trabalha 12 horas por cara dia. Tá vivendo o sonho, o auge do que ele acreditou ser possível. Sim. Sacou? Se ele não... Vamos lá, cara. Os amigos dele do colégio, ele é quem mais ganha. Isso. Na família dele, ele é visto como referência. Ele é fora da média, né? Então é difícil ele sendo fora da média. Se alguém precisa de ajuda, é pra ele que procura. Sim. Ele tem o melhor carro entre os amigos. Ele mora no melhor condomínio. Sacou? Ele tem uma vida que, se ele olhar só pros amigos dele que ele fez até ali, ele é o número 1, cara. E o que você diria pra ele? Depende. Depende do que ele disser pra mim antes. Porque se ele estiver confortável, tiver tudo bem, beleza, tá tudo bem. Mas o que eu digo para muitos desses médicos que me procuram e que já entenderam que eles estão trocando a vida deles por migalhas, porque não deixa de ser, eu mostro para eles a gaiola de ouro que eles construíram para eles. Eu mostro para eles que tudo isso que eles têm, e que quando eles comparam com o referencial que eles têm, é incrível, eles são referência, quando ele escolhe virar empresário. Virar empresário, ele tá no começo do jogo. Ele tá literalmente na primeira casinha e pior às vezes do que o cara que não tem a E é engraçado, né? Que o cara, ele buscou ajuda para se tornar um médico fora da média. E aí, de repente, não quer buscar ajuda para se tornar um empresário fora da média, porque né? Porque não é um caminho linear, cara. Não é. Você é um médico, aí depois você transforma... É um consultório... Entra num negócio... Porque é diferente ser um médico, ter a prática médica, e ter um negócio de medicina. Sim. Eu não sou médico e eu posso ter um negócio de medicina. Essa é a grande parada. Eu posso ser dono de um hospital. Sem ter nenhum background de saúde. Tá claro. E é muito diferente isso. E por isso que eu fiz a distinção lá atrás. Pessoas normais e empreendedores. Porque empreendedor não é normal, bicho. Não mesmo. Igual você fala que coach não é gente, né? É diferente. E também não é. E não é. Bicho, cara, o cara que empreende. E quando você falou de sair do comum, acho que é muito importante o cara ter essa distinção. O que é sair do comum? É escolher ter resultados fora do comum e dores fora do comum. Claro. Não existe ônus sem bônus. Então, essa é o pacote completo, né? Você não tem como escolher, cara. Só ter a parte boa. Aliás, uma das maiores dores da vida, são muitas, mas uma delas, né? Viver é desafiador, é gostoso, é uma jornada maravilhosa, né? Em que você ri, você chora. Tem um meme, já viu o meme no menino que ele é solto, tipo uma tirolesa? Não. E ele ri... Ele acabou... Ele ri de novo. Não. E o moleque vai na tirolesa, rindo, gritando e ri. E depois chora, se desespera. Meu Deus, aí depois começa a rir de novo. É a jornada da vida, né? Sim. Ela é muito louca, muito intensa. E nessa jornada da vida, acho que o que faz muitas pessoas sofrerem é elas esquecerem que a vida é um pacote. Não dá. Eu morava no Espírito Santo, meus filhos nasceram gêmeos, João e Carol. Eu queria família.
ter perto de família, não tinha família lá. Tinha meu primo, mas mesma idade que eu, trabalhava, não tinha uma rotina juntos. Aí eu me mudei pra Recife, pra estar com os pais da Paty, que a família da Paty é minha família, né? Então eu tava em Recife com eles. Pô, eu ganhei a família, mas eu ganhei o pacote. Eu trabalhava, era advogado da União na época, 1h30 de trânsito pra ir pro trabalho. Eu largava meus filhos às 7 horas da manhã com a tia Z, 1h30 pra dirigir pro trabalho, 1h30 pra chegar em casa às 7h30 da noite, receber João em casa. Tudo incluso, é o pacote. Então, eu botei a família no pacote, mas o pacote vem todo, né? E ali eu entendi que a vida é um pacote. Você precisa escolher que pacote você quer pra tua vida, né? E aí acabou que eu não fiquei em Recife. Adorei Recife, povo maravilhoso, cara. Recife. O pernambucano é um povo muito maneiro, né, cara? E aí eu voltei pro Espírito Santo. Não por Recife, mas pelo pacote da minha vida em Recife. Então, o que você tá me dizendo... Você escolheu outro pacote. Outro pacote. Você tá me dizendo é que, cara, existe um pacote. Esse pacote vem com muitas coisas boas e alguns desafios novos, né? Isso. E, cara, pro médico... Eu tô falando do médico, mas entenda qualquer tipo de profissional que tá vivendo advogado, o topo da sua carreira, contador. Isso. Qualquer cara que tá vivendo engenheiro. O topo da carreira. É muito difícil ele escolher... Tá no quadradinho 1. Square One. Voltar pra casa... Jogo da vida, né? Voltar porque, cara, ele zerou o jogo dele. E ele pode viver o resto da vida dele no auge de um jogo pequeno. Ou escolher a dor e o desafio e o desconforto de estar no começo de um outro jogo grande. E qual é a merda, né, cara? Você fala assim, no jogo pequeno. Ele fala, jogo pequeno é o caramba. Porque na visão dele, né... Ele zerou. Tinha um bichinho, né... Eu acho que é uma fábula de Ésopo, mas não tenho certeza que foi dele. Mas quase certeza que foi. Um bichinho rastejando, cheio de pelo. Uma lagarta feiosa vira e fala assim, um dia eu vou voar. E aí o leão riu dela, a girafa riu dela, os pássaros riram dela, todo mundo riu dela, menos um, que eram as borboletas. As borboletas sabiam que ela podia voar. Elas foram as únicas que não riram, né, cara? Então, às vezes, o problema do médico é que ele não tá no meio certo, né, pra ouvir isso aí. Então, no meio que ele tá, ele não pode voar, ele já é o ápice, né? Então, bicho, você já alcançou o seu ápice, ó, você subiu lá no alto da árvore. E talvez alguns não queiram, e tá tudo bem. Não, bicho, é isso aqui que eu quero pro resto da minha vida. Isso. E às vezes o cara curte ser uma lagartona. Sim. Sacou? Lagarta top. Top, pô. Uma lagarta, mas não é qualquer lagarta. Come uma folha boa. Isso. Bem posicionado. Esse é o desafio. Mora numa árvore alta. E isso não é falar mal de você, cara, que hoje tá na área médica. Você tá de parabéns, cara. Você conseguiu que poucas pessoas conseguem. Tem lagartas incríveis. Isso. Mas às vezes você precisa ouvir outras coisas. Eu precisei ouvir outras coisas. Ouvir um novo mundo. Porque eu era advogado da União, tava no ápice, né? E como foi, amigo, isso? Meu pai me ligava, cara. Meu pai me ligava e falava doutor, assim... né? Doutor, né? Doutor. Meu pai me ligava e falava assim... Filho, eu atendia e falava, oi pai. Aí ele nem falava meu nome, né? Falava assim, o que é mesmo o nome disso que você faz? Aí eu falava, advogado da União. Aí ele falava, aí eu via que ele tipo tirava do... Falava assim, advogado da União. E pum, batia na minha cara o telefone. Tava falando pra alguém. Pros amigos taxistas, falando de mim, ele não sabia o nome da profissão, ligava só pra ele perguntar o nome, pum, batia na minha cara e continuava, né? Ele tinha um baita orgulho de falar que eu era advogado da União, né, cara? E era difícil, porque eu fui o mais bem sucedido longe do meu meio ali, do meu núcleo familiar, né? Com salário, com cargo, com relevância. Né? Eu larguei meu emprego público, eu escondi do meu pai 4 meses. Eu tinha medo dele morrer. Quem contou pra ele, desgosto, quem contou pra ele foi a Paty. Aí ele começou assim pra mim, filho, você tá viajando muito, né? Porque eu passei a sair da gaiola de ouro, palestrar e passear e ter liberdade de horário, né? Então eu comecei, você tá viajando muito, filho, você não vai perder esse teu emprego, não? Aí eu não mentia pra ele, eu dizia, não, pai, tá tudo sob controle, tá tudo no comando, né? E era verdade, eu só não falava que eu não ia, tá no comando, tá tudo certo, fica em paz, pai, eu tô feliz, tá. Aí um dia ele ligou pra Paty, minha mulher, né? Paty, eu tô meio preocupado com o capitão. Meu pai me chamava de capitão, né? Todo mundo era sargento. Tem umas coisas que a gente não percebe fácil, né? Chamava todo mundo de sargento. Sargento, vem cá. E eu era o capitão. Capitão, fala contigo um negócio aqui. Legal, né? Que massa. Massa demais. E aí, resumindo, a Paty tomou a coragem e falou pra ele. Seu Jerônimo, meu pai também chama Jerônimo, né? Jerônimo, filho de Jerônimo. Verdadeiramente. Só pra quem tá ligado. Vai, fala aí. Piadas internas. Seu Jerônimo, seu filho tá muito feliz. Nunca teve tão feliz. E aí começou assim, a conversa, e aí ele... Nossa. Acho que é difícil um pai ouvir que o filho tá muito feliz e não ficar feliz junto, né? Aí ele... É possível. É possível. Tem isso. Mas meu pai foi embora desse plano material dizendo pra mim, meu sonho é que eu ainda te vejo juiz. Eita, tu jura? Juro pra você. Pai, você não me viu juiz, mas me viu feliz. Como, né? Não vai ter. Não vai. Não vai tá tendo. Eu sou o cara que topa fazer o que tem que ser feito, né? Meu Deus. Se tiver que ser guerra, vai ser guerra. Mas eu acho que
para mim, o serviço público, eu queria deixar isso muito claro, eu conheci muitos servidores públicos exemplares. E é um trabalho né? O William Douglas, honrado, por exemplo, que eu acho que faz parte do círculo de relacionamento Sim, também. amigo meu. O William Douglas, eu tenho orgulho de ver o que ele faz. Né? Já ganhou vários prêmios de produtividade. Cartório mais produtivo. Número 1. Eu vou dizer pro cara desse, larga o serviço público, vou dizer, cara, pelo amor de Deus, não largue, você é um cara que é exemplo pra gente. Né? Uma vez uma aluna minha chegou num treinamento meu, sabendo que eu larguei meu emprego público, ela falou assim, Jerônimo, ela chorava, né? Falou, Jerônimo, eu vim na frente de 2.000 pessoas. Jerônimo, eu vim aqui para largar meu emprego público. Eu saio daqui decidida a mudar meu órgão público. Cara, Uau. Entendeu? Então porque ela entendeu, cara, que o problema não é o que ela faz. O problema é que, assim, uau, irmão. sabe, para mim o grande problema da humanidade não é ser igual aos outros. O problema é que as pessoas aceitam ser 30% do que elas podem ser. Aqui tá o problema. Né? O que me incomoda, eu tenho muito medo, né? Acho que você fala publicamente que você é um cristão, eu também sou. Né? A gente acredita em coisas diferentes, mas o nosso mentor é o mesmo. Variações o nosso Deus, diferentes. Variações diferentes, né? Isso aí, mas o seu mentor é o mesmo, o nosso Deus é o mesmo. Né? Então, tá no meu braço, né? Para quem não tá vendo, tá escrito soldado do Criador, uma cruz, e aqui diz eu não vi o mundo a passeio, né? Tá escrito no meu braço. Para quem tá vendo também. E para quem tá vendo também. Porra, quando eu falo, você me zoa que o cara que não tá vendo... Aí quando eu falo, você me zoa do outro lado. Eu vou embora. Então, beleza, galera, foi bom. Foi bom participar do podcast. Mas já me perdi até o que eu ia falar, porra. Pronto. Tá falando que a gente professa a mesma fé em Jesus. Isso. E porque eu ia falar isso, agora eu me perdi, safado. Eu me esqueci agora o que eu ia falar. Fala outra coisa legal. Beleza. A gente tava falando sobre... sim. Né? E eu acredito, na hora que a gente chegar do lado de lá, porque eu acredito num lado de lá, né? Eu tenho muito medo de... Eu fico imaginando o RH de Deus. Tipo, cheguei do lado de lá. Metas, RH de Deus. Pegou ali um iPad, porque o Steve Jobs já morreu, já deve ter iPad do lado de lá, né? Aí chegou lá, tal, e o cara falou assim, nome Jerônimo Temel. Sim, identifiquei você. Você recebeu isso. O que você fez com isso? E a quem muito é dado, muito será cobrado. Claramente. Né? E o que você fez com isso não é o que você fez em relação ao Vitor, em relação a mim, ou em relação a qualquer pessoa desse mundo. É o que você fez em relação a você próprio. Né? Você só foi 30%, você poderia ser? Ou você alcançou os seus 100%? Né? Eu acho, ou chegou mais perto dos 100%, ou se esforçou. Saiu da média, né? Se esforçou. Eu sei que você tá me zoando, mas eu te amo. Você se esforçou ou fez o que você podia fazer para chegar nos 100%? Para mim, essa é a grande jogada da vida, né? Mas as pessoas ainda acham que a jogada da vida é ter um avião, ou ter um carro, ou ter não sei o quê. Não, a jogada da vida... é o jogo delas? Eles escolheram, né? Escolheram. O livre-arbítrio é uma das... Sem dúvida, maravilhoso, né? Faz parte do jogo, né? O livre-arbítrio faz... Determinismo, pra mim, não faz sentido lógico nenhum, né? O livre-arbítrio, pra mim, faz sentido. É acho que talvez o maior mistério da coisa, né? Eu já orei, pedindo pra abrir mão. Ei, Jesus, quero abrir mão do meu livre-arbítrio. Sabe esse lance de faça a sua vontade? Tô afim mesmo, tem como eu assinar um troço? E abrir mão de todo querer? Pô, seria mas ainda assim fácil, né? É louco, né? E se você abrir mão do livre-arbítrio, não seria o livre-arbítrio? Pois é, mas é impossível, né? Doideira, né? Incrível. Eu acho que o livre-arbítrio é incrível, né? Algumas pessoas defendem teologicamente, que Jesus ele só cumpriu um papel. Pra mim, não. Eu prefiro acreditar que Jesus teve o livre-arbítrio de não fazer. Até o final. E isso, pra mim, é o que dá mais força nele. É engraçado que algumas correntes teológicas dizem que Jesus, quando ele fala, Pai, afaste de mim esse cálice, não foi fraqueza, teve uma outra conotação teológica. E quando ele fala na cruz, Pai, por que me abandonaste? Que são os dois registros na biografia dele de, aspas, fraqueza. Cara, isso só faz ele, pra mim, um homem maior ainda, mais bicho. Humano, mais humano, sofreu mais Deus, sofreu mais dor, sofreu mais... Isso, pra mim, é o que mais me faz admirar ele. Né? Aí o cara que quer idealizar um Jesus perfeito, pra mim, se o Jesus era perfeito, ele só cumpriu o papel dele, então ele foi só mais um colocado que não, bicho. Ele cumpriu a missão a mais difícil. Eu gosto de imaginar, sabe o quê? Ele chegando lá de lá e a espiritualidade aplaudindo ele. Zerou. Porra, bicho, bate aqui. Caraca, cara, Jesus que admiração, né? Pique 1, 2, 3, salve todos. Lembra dessa parada? Não. Tu não jogava... Sim, batia na parede, né? O cara vê. Pique 1, 2, 3, salve todos. E aí vem o cara... O último, 1, 2, 3, né? Salve todos. Caraca. Ganhou tudo. Jesus fez essa parada. Inventou o marketing de afiliados também. Ele tinha os 12 ali, e através daqueles 12 ele ganhou o mundo, né? Prosperou, tá até hoje, né? Dividiu o mundo em 2 eras. Incrível. Surreal, né? E mesmo quem não acredita ou quem nega... Cara, que ano a gente tá? 2023. O quê? Depois de Cristo. Pois é. Da era cristã, né? Acho isso incrível e poderoso, né? E eu acho que quem nega também, quem não vê Jesus como filho de Deus, eu acho que deveria experimentar. Porque hoje em dia se fala muito, né, cara? A gente, quando treina uma empresa, por exemplo, a gente trabalha o que a gente chama de habilidade do futuro.
que o Fórum Mundial de Davos e a Forbes e a minha experiência mostra que o que as pessoas precisam ter para ter sucesso profissional. Independente se estão numa carreira profissional dentro de uma CLT, sim, sucesso profissional. E uma delas é o pensamento crítico. E as pessoas sofrem muito por falta de pensamento crítico. Então, elas preferem seguir uma cartilha. A cartilha que dão pra ela, ó, tua cartilha é essa. Se tiver que não pensar, melhor, né? E ela não tem pensamento crítico. A gente vê isso em eleições, a gente vê isso em religião, a gente vê isso em vários lugares, que o cara prefere um pensamento crítico. Né? A última eleição, por exemplo, eu briguei com um cara que votava igual a mim. Eu falei, bicho, você tá entendendo que a gente tá brigando, mas... Do mesmo lado. Do mesmo lado, mas é porque eu não segui a cartilha que ele seguia do lado dele. Eu falei, mas eu voto igual você, bicho. Não, mas você... Aí ele pegou 3 pontos da cartilha que eu não seguia e ele dizia que eu tava errado. Então, é muito louco, falando sobre cartilhas e pensamento crítico, né, cara? Que a gente verdadeiramente precisa buscar a lógica do pensamento crítico, né? Precisa pensar de forma crítica. Então, se você não acha que Jesus é o Filho de Deus, então leia a história de Jesus como a gente estuda epíteto. Isso. Por exemplo, eu sou apaixonado por estoicismo. A relevância do homem histórico. Eu estudo, independentemente da divindade, cara. Eu estudo Epíteto, que foi um escravo. Eu estudo Sêneca. Eu estudo Marco Aurélio. Os estoicos. Os estoicos, por exemplo, né? Eu estudo Tony Robbins. Eu estudo... Ryan Holiday, um estoico. Por exemplo, de hoje. Eu não estudo ele, mas eu não curti muito, engraçado, né? Mas eu admiro o trabalho dele, mas não curti muito o primeiro livro dele, que todo mundo... Acho que eu fui com muita expectativa, né? O Ego é o Inimigo, e acabou que eu não curti tanto. Talvez pelo meu momento da jornada, onde eu já estava... Você viu o Obstáculo ao Caminho? Não, ainda não. O Obstáculo ao Caminho, não. Mas resumindo a história, cara, então estude Jesus como, porra, bicho, estuda ele como igual a estuda Epíteto. É pouco sábio ignorar, né? Exatamente, cara. Por que eu vou ignorar um cara que dividiu uma... Eu leio... Ryan Holiday, por exemplo, que baita escritor, eu leio Jerônimo Temer, eu leio qualquer livro, mas não leio Jesus. Que é a maior personalidade do mundo inquestionável. Do mundo inquestionável. Isso. Então, assim, eu acho que mesmo quem tá aqui e não é cristão, ou é ateu, cara, lê Jesus como lê Epíteto, bicho. Quando você entender as parábolas de Jesus, você vai ver que é um manual para viver. É um manual de vida, bicho. Mesmo você não sendo cristão. Eu não acredito em Jesus como o Filho de Deus. Incrível. Mas talvez um dia você creia, mas não tá tudo bem. Mas leia como Jesus histórico. Leia como... Inclusive, eu nas minhas buscas, né? Você sabe um pouco do que eu acredito. Nas minhas buscas por Jesus, né? Eu comecei a me questionar se ele não era estoico. Porque ele é da época... É contemporâneo dele, né? Sêneca, Epíteto. Eles são muito contemporâneos de Jesus. Né? Da mesma época sumida aí, né? Vai que ele estava lá com Sêneca. Não sei se ele é tão contemporâneo a esse ponto, porque nunca se tem a precisão exata histórica, né? Mas já me questionei se Jesus não era estoico também, acreditando, além de tudo, que ele era, ainda tinha princípios estoicos. Quando você lê, você vê, cara, bicho, tem um negócio aqui, hein? Interessante, cara. Muito poderoso. Eu acho que quem lê dessa forma vai gostar. Independentemente de religião, claro, pô. Não ignorar a maior personalidade indiscutivelmente, inquestionavelmente, né? É isso. Eu vejo de outra forma, eu vejo que Jesus é Deus. Mas pro cara que não vê ou nega ou refuta, ainda assim vale estudar, né? É isso. Isso. E a gente às vezes fica assim, brigando com o cara. Não, como que... Isso é falta de pensamento crítico, né? Como que você não acredita? Heresia, sei lá o quê. Não, bicho. Não, sem luta. Pelo amor de Deus, mostra pra ele qualquer... Cara, se eu conseguir apresentar um Jesus histórico pra alguém que é ateu, que maravilha. De repente, de repente lá ele já dá um primeiro passo a entender tudo que o cara fez, né? Amigo, aqui no VDcast eu faço questão de que em todos os episódios a pessoa conheça uma pessoa brilhante, e é o seu caso. Opa! E ao mesmo tempo... Um elogio! Um elogio! Não fui zoado! Vou guardar, vou tirar esse trecho, vou botar no meu toque de celular. Uma pessoa brilhante e é você, a voz do Vitinho. Safado, hein? Também te amo. Você sabe o quanto eu amo você e admiro você em ambas esferas. E, cara, não faltam elogios pra você. É que talvez eles venham juntos com outros feedbacks que muitas vezes... Cara, uma história que eu posso contar aqui, se você permitir, foi da sua palestra no Fórum. Tipo assim, eu vou contar a história ao vivo, aí se você permitir... Pode contar, claro. Não tenho nada. Cara, você deu uma palestra no Fórum, e é só pra dividir um pouco da minha característica, e não é por mal, dividir um pouco de como eu sou pra galera. Cara, aquela palestra foi das coisas mais incríveis que eu já vi na minha vida. Você lembra dessa apresentação específica? Provavelmente é de 2015, ali naquele saber o ano é um pouco desafiador. Várias pessoas, engraçado, cara. Vai, segue você, desculpa. Irmão, o Espírito Santo baixou ali, sacou? Você falou sobre vida, você falou sobre amor.
Cara, e era um evento de marketing, assim como esse episódio aqui é um episódio, um podcast de marketing. E a gente falou de quase tudo menos marketing, mas tudo foi sobre marketing também, né? E, cara, aquele evento foi um evento de iluminação. Eu entendo dessa forma, abriu um portal ali, bicho. Foi uma coisa muito mágica e muito poderosa. E, cara, eu sou moldado e forjado como um conselheiro confiável. E esse conselheiro não necessariamente bate nas costas ou bate palma. Tipo, eu bato palma também. Mas, cara, eu sou muito wired. Como é que eu falo isso em português? Eu sou muito... como se fosse... Wired tem a ver com fio, né? A fiação do meu cérebro é desenhada para encontrar o ponto de melhora. Em toda e qualquer coisa. Setup, né? Enfim, é isso aí. Ficou claro. Eu mostro como melhorar. E eu lembro que, cara, você fez a altura, até então, a melhor palestra da sua vida, com certeza. E aí eu falei, e aí, Jerônimo, quer feedback? E aí você virou e falou assim, Vitinho, amanhã. Lembra disso? Porque mesmo o melhor feedback do mundo, num momento que não é o ideal, ali era a hora de gozar. Ali era a hora de aproveitar e de sentir aquela vibe, cara. Você derreteu. O que você fez ali foi mágico. E, cara, eu não tinha essa percepção. Eu achava que a qualquer tempo, porque eu quero o quanto antes. Tudo pode ser bom, desde que seja na área certa, né? Isso. Eu saio de uma apresentação, eu saio querendo saber como eu posso ser melhor, né? E, enfim. E muitas vezes eu saio também. E tem algumas vezes, talvez você queira, não, cara, nesse momento. Deixa eu curtir, deixa eu curtir esse momento. Antes de vir uma pancada, mas não foi pancada, né? Não. Foi sempre ajuste, sempre. Não, e às vezes é uma pancada e ninguém cresce de tapinha nas costas. A gente precisa. E é incrível ter alguém por perto que possa te mostrar onde é o teu ponto que você não tá vendo. Né? Porque ninguém precisa te mostrar o que você tá vendo. Essa é a doideira do que você faz, né, Vitinho? Você mostra para as pessoas o que elas não estão vendo. Isso. E é louco porque elas não sabem o que elas não estão vendo. Não, ponto cego. E muitos não sabem que precisam de você porque elas não sabem que elas não estão vendo. Esse é o mais doido, né? Acho que esse deve ser talvez um desafio, né? Eu acho que se as pessoas soubessem o que eu sei, que você é capaz de ajudar, pelo menos todas as vezes que eu te procurei, você me ajudou. E às vezes nem queria que você me ajudasse, você me ajudou ainda assim, né? Numa conversa contigo. E coisa que eu não sabia que eu precisava de ajuda, né? Então, acho que esse é um desafio para as pessoas, né? E muitos... eu acho que a falta de humildade é um problema sério da humanidade. Como um todo, né? A falta de humildade, né? Então, às vezes, a pessoa grita com o filho e ele não tem a humildade de perceber que ele talvez precise pedir desculpa pro filho. Né? A falta de humildade é acreditar que, cara, eu tô aqui no topo como médico e aí eu não tenho... Falta humildade para eu entender que talvez existe algo a mais e melhor do que onde eu tô. Então, às vezes, a gente precisa ter ação. Ou diferente, pelo menos. Né? Mas voltando... Te acho brilhante. Obrigado. Você sabe disso. E o objetivo do VDcast é que as pessoas conheçam e se inspirem em alguém brilhante, e é o seu caso. Agora, para mim é muito importante que em cada episódio a pessoa saia com algo implementável. Algo que, às vezes, o episódio nem tem uma profundidade como esse teve. Eu acredito que esse é um episódio histórico aqui, porque a gente falou de coisas que, cara, eu pelo menos nunca tinha falado antes, e eu acredito que foi muito poderoso e tá sendo muito poderoso. E nada é por um acaso. Nada é por um acaso. Nada é por um acaso. Agora, eu faço questão de que todos os episódios do VDcast, eles tragam algum teor prático e imediatamente aplicável. Okay. Então, o que eu pergunto para as pessoas ao final, ou perto do final, nessa segunda metade, não é que a gente vai ficar mais uma hora aqui, mas nessa segunda etapa final, por assim dizer. Porque eu aprendi com o Jerônimo, gente, que você não pode falar que tá acabando porque a galera começa a ir embora. Então não é pra ir embora. E eles vão mesmo, não vai não, fica aí, cara. Fica perto do fim, aí o cara desligou. Não, cara, vai perder o melhor, talvez. Dificilmente vai ser o melhor, amigo, mas vamos lá. O que o cara daqui a um ano pode encontrar com você na rua e falar, Jerônimo, naquele episódio seu, cara, eu implementei aquela uma coisa, cara, aquela uma coisa que você dividiu, aquela coisa prática. Normalmente eu pergunto pra galera da mentoria alguma coisa que eles viram lá, mas não necessariamente. Cara, prático, de marketing, executável, tático, não estratégico como a gente veio tratando até aqui. Uma coisa na prática. Cara, eu vou dividir para três grupos de pessoas. Tá. Né? O primeiro grupo de pessoa é que não tá ainda no marketing digital, né, cara? Então, para esse grupo de pessoa, cara, esse cara, o que tá querendo começar, o que tá ali gamelando, e esse grupo, ele costuma ter muito problema em gerar conteúdo. Né? E gerar conteúdo, é possível fazer marketing digital sem gerar conteúdo? É possível? Sem gerar conteúdo? Não.
Pelo menos um conteúdo é obrigatório. Alguma coisa, um que seja, né? É que a galera sabe que eu bato muito nessa ditadura de ter que fazer muito conteúdo. Sim, não acredito. Algum conteúdo você precisa ser, né? Nem que seja para fazer. Um. Sim, tecnicamente, fazer tráfego para ele. Oferta, uma palestra com uma oferta. O cara não precisa fazer 1000 conteúdos para uma oferta. Pode ser um conteúdo e uma oferta. E por que as pessoas, muitas vezes, cara, gravam 18 vezes, não gostam, não fazem nada. E não entregam. Não postam. Desistem, não postam. Ou fica lá gravado. Cara, se tem uma coisa que eu queria que você não fizesse comigo, a não ser que você queira levar... Se fizer, vai levar porrada na hora. Vai levar a voadora nas costas. E fala assim, eu fiz olha aqui, deixa eu te mostrar um conteúdo que eu fiz. Mas não postou. Não postou. Falei, me mostra postado. Não postei. Falei, então não me mostra, bicho. Porque conteúdo não posta... Não existe isso. Entendeu? Então, o que a gente precisa entender aqui, por que a gente fica com esse mal-estar de fazer conteúdo? Porque a pessoa erra achando que é sobre ela. Então ela fica se perguntando, será que eu tô bonito? Será que a voz tá boa? O que vão pensar? Será que eu tô falando besteira? Olha quantas coisas sobre ela. Né? Aí quando você pergunta assim, cara, será que esse conteúdo tem potencial de ajudar uma pessoa? Aí se você não posta, é o oposto. Olha que egoísmo da tua parte não postar um conteúdo pelos outros. Então quando você tira, né, a preocupação, como é que você resolve, né, a preocupação? Você tira o preocupa e bota mais ação, né? Você menos preocupa e mais ação, né? Fora da média. Fora da média, né? O diagnóstico de expectativa de melhora imediata. Então a gente fica com muita preocupação e essa preocupação é sempre egocentrada. Total. Quando você não se egocentra e começa a pensar no outro, você fala assim, cara, como que eu posso ajudar genuinamente as outras pessoas, né? Então, pra quem tá começando, cara, para com essa merda de perguntar se você tá bonito, se você tá bem, se o áudio tá bom, se a imagem tá boa. Não, cara. Não é sobre isso. Não é sobre isso, isso não importa. Isso importa em business, mas não em transformação, né? Então, entra pra esse cara. Business. Pra esse incrível o quanto teu inglês tá muito bom, cara. Muito bom, né? Parabéns mesmo. Thank you. Thank you. E aí, esse é um ponto, cara. Indo para os caras mais avançados, né? Eu acho que uma coisa prática que a gente precisa implementar, que é uma coisa que poucas pessoas fazem, né? Que a gente precisa ser um obstinado por medir, um apaixonado por melhorar. Eu acho que as pessoas, elas medem muito pouco e acham muita coisa. Então, você encontra pessoas que elas falam assim, eu acho, não, eu tô indo bem, ou eu tô indo mal, né? Ontem eu te perguntei sobre uma coisa técnica, o que você fez? Em qual de momentos a gente conversou por horas? Né? Horas. Você puxou o teu celular e você me mostrou números. Ah, sim. Lembra disso? Total. Ali você não acha, ali você sabe. Maravilhoso. E as pessoas acham muita coisa. Elas tomam muitas decisões baseadas no que elas acham. Então, esses dias alguém virou pra mim e falou assim, cara, pegou um player do mercado grande, é um elogio. Eu posso falar o nome do player? É um elogio ao cara, o Wendel. O Wendel que, um cara que faz muita coisa incrível nesse mercado. E ele virou, e uma pessoa trouxe pra mim um caso do Wendel. Falou assim, cara, a gente tem que fazer o Wendel tá fazendo. Eu falei, incrível. E você já sabe se deu certo pro Wendel? Exato. Tem gente que tá modelando o que não sabe se deu bom ou ruim. É isso. Então você tem que passar... Às vezes a pessoa copia um teste. Um teste que deu errado. É isso. Deu errado. E aí vai dar errado também. Aí o cara fala, cara, mas ele fez... Eu fiz igual o fulano. Sim, teve o mesmo resultado que ele. Então a gente precisa aprender a medir. E não é medir, você não precisa ter BI. Você só precisa medir, bicho. Isso. Exemplo de medição. Cara, quantas pessoas estão assistindo 75% desse vídeo? Eu preciso aumentar as pessoas que têm 75%. Medir alguma coisa. Você só pode... Peter Drucker, que é considerado o pai da administração moderna, ele fala, você só pode melhorar o que você pode medir. Então, dica prática. Cara, começa a medir numa folha de papel. Você não precisa medir num BI, não. Numa folha de papel. Né? Quantos views, quantos comentários, né? E assim você vai medindo. Que maravilhoso. Cara, eu vou jogar uma provocação aqui, um convite pra galera rapidinho. Provoque. Cara, a gente citou Jesus Cristo e citou Peter Drucker. E, cara, são duas pessoas que as pessoas têm mais medo de ler do que se estivessem lendo. Você falou dessa Lady Emmett. Dessa Lady Emmett, né? Rita Emmett. Você tem mais a preocupação de fazer a tarefa, ela tende a ser pior do que fazer a própria tarefa. Isso. Porque, cara, eu demorei muito pra começar a ler a Bíblia. E eu achava que era muito difícil. Eu achava que era muito complexa. E aí eu comecei a ler. E, cara, é um livro fácil de ler. Óbvio que tem diferentes traduções, né? Claro. Se eu for ler no hebraico, vai ser difícil. Tem tradução para português que é difícil. Mas, cara, tem tradução que é fácil de ler. Então, e você falou de Peter Drucker. E eu sei que quando a gente fala algum autor, o cara se assusta e tal. Mas, cara, eu li um livro dele, On Managing Oneself, alguma coisa assim, sobre se autogerenciar.
Cara, um livro que saiu, acho que pela Harvard, alguma coisa. Isso eu não li, acredito. Bicho, rapidinho ali, ler. Eu li num voo. Acabou. Maravilhoso! Maravilhoso. Então, o convite é para você, ao invés de fugir do trabalho, entre aspas, duro, faz o trabalho que ele pode parecer menos duro do que a sua ideia sobre o trabalho. Faz isso. Sentido. Mede qualquer coisa. Começa a medir, cara. É uma prática. Vai medindo e se apaixone pela melhora. Muito maravilhoso. E tu ia falar mais? Não. Você falou que tem 3 tipos de pessoa, o cara do zero? Não, eu juntei essa segunda pro médio e o avançado. Tem muita gente avançada que, como entra mais dinheiro do que sai, ele se sente satisfeito com o negócio dele. Não, tá entrando mais. Eu tô fazendo 100 mil por mês, tá saindo 70. Mas ele não mede, ele não sabe onde pode melhorar. Ele não sabe onde está a maior margem de melhora dele. Ele não sabe que botão apertar no mês que vem, que parafuso apertar no mês que vem. E entendeu? Os pontos cegos então, também. Né? Isso, os pontos cegos, né? Os pontos cegos, que o mentor ajuda, né? Só que o mentor não consegue ajudar certas coisas que tá lá dentro do negócio dele. Se você virar e perguntar, mas quantos porque se o cara não tiver medido, ele não sabe te responder. Poderoso demais, amigo. E onde a galera consegue conhecer mais sobre você, acompanhar a sua vida, acompanhar a sua obra e aprender mais com você? Incrível, cara. Eu acho que... A gente vai terminar agora, só pra eu saber, porque eu queria responder um negócio aí que você me falou no áudio, eu queria responder. Pô, você vai me perguntar, tem um negócio mais aqui ou acabou aqui? Tá bom, eu posso perguntar. Então pergunta pra mim. É que, só pra explicar aqui, gente... eu não vou explicar não, só Explica não, pô, só pergunta. Das coisas que você pôde aprender comigo ao longo desses anos, tem alguma coisa... E foram muitas. Tem alguma coisa... prática que você possa... É que tava nessa pergunta de uma forma atenuada já, entendeu? Uhum. Tem alguma coisa que dá pra trazer pro mundo, que dá pra trazer pra luz. Massa. Cara, é assim, ó, o Vitor, meu amigo... Cara, o Vitor é o seguinte, é um dos caras mais inteligentes que eu conheci na minha vida, né? Você é um dos caras mais inteligentes que eu conheci na minha vida, claramente. E é um cara que se importa genuinamente. Então, é praticamente impossível eu não estar com você e sair com um ponto de melhora. Isso é um fato, né? Eu já fiz vários programas. Eu e minha empresa já fizemos vários programas teus. Né? Vários programas. O primeiro eu não lembro o nome da mentoria. Como é que era aquele primeiro de entrada? Que era o programa? Maestria. Não foi eu que fiz, mas a pessoa que hoje é minha sócia ficou alguns anos dentro do Maestria. Né? A Paty, minha mulher e sócia, fez parte do Mastermind. Eu tive o privilégio de fazer a única coisa. Né? Uma imersão, a única coisa com o Vitinho. E, cara, se eu fosse juntar tudo, e pegasse uma coisa que você me inspira, mais do que você me ensina, porque palavras inspiram, mas o exemplo arrasta, né? Que você me arrasta a caminhar na direção, é a ideia lógica que aquilo que você vende por R$500, existe um pequeno grupo de pessoas que pagaria 5 ou talvez 50 mil naquilo. Sim. Cara, isso é surreal, isso é disruptivo para a grande maioria. E talvez agora, nesse exato momento, as pessoas estão dizendo, não, ele tá errado. Cara, não tá. Não tá errado. Né? Então, esse talvez seja o maior wake-up call que você me deu na vida, assim, sabe? A ideia de que, cara, dentro daqueles caras que pagam 500, se você tornar uma coisa mais premium e mais próxima, né, vai ter quem pague 5, vai ter quem pague 15, vai ter quem pague 50 daquilo, porque ele quer a mesma... Aí, mas qual é a outra transformação? A mesma. A mesma transformação. A mesma transformação, só que ele quer o quê? Mais próximo de você, talvez mais rápido, talvez, né, de uma forma um pouco mais acelerada, talvez de um jeito mais especial, mais íntimo, que é muito próximo do que você fala da primeira classe do avião, né? Eu vim pra cá de executiva, acho que não tem primeira classe, Flórida... Orlando, não, acho que não tem. Quantas horas de voo? Eu vim na melhor classe, vamos dizer assim. 8 horas de voo, aproximadamente. Né? A econômica é Flórida, Orlando, São Paulo. Orlando, São Paulo. Em 8 horas. Em 8 horas. A econômica é isso. Isso. E a executiva? Orlando, São Paulo. Em quanto tempo? 8 horas. É mesmo deslocamento? Mesmo deslocamento. É ao mesmo tempo? Mesmo tempo. Mas o que muda? A experiência, a pessoa vai me perguntar mais vezes o que eu desejo, a pessoa sorrir vai estar mais tudo. Vai sorrir mais e tudo, vai me chamar pelo nome. O banco deita um pouco mais, o ângulo é maior, né? Em alguns casos... Nesse caso, nessa minha deitava 180 graus, então, mas é um ângulo maior. Maior, podia deitar e a moça me chamar pelo nome. Né? Seu já não é um... Pergunta antes o que quer comer. Perguntou se eu queria ser acordado de manhã para tomar o café ou se eu tivesse dormindo me deixava dormir. Eu falei, eu quero ser acordado. Aí ela me acordou, seu Jerônimo. Acho uma merda como chama de seu Jerônimo, porque seu é uma merda, né? Seu, porque tua barba tá branca. Eu falei, se eu pintar de preto, você para de chamar de seu? Mas, cara, eu acho que essa é uma de tantas outras. Mas a transformação é a mesma, né? A transformação é a mesma. Orlando, São Paulo, naquele tempo. Uma experiência um pouco diferente, mas a transformação é essa mesma. Talvez, e se eu não pudesse pagar para uma executiva, eu iria lá atrás e eu ia chegar em Orlando, no Brasil, do mesmo jeito. No mesmo tempo. No mesmo tempo, inclusive. No mesmo tempo.
E isso é muito importante, porque a maioria das pessoas entende que para cobrar mais, então você tem que causar uma transformação muito diferente. E muitas vezes a transformação pode ser a mesma, mas a forma que você leva até a transformação é outra. Isso. Só para colocar de forma mais técnica o que eu coloco, você fala, o programa de R$500, 5 mil, 50 mil. O que eu falo é que em todo e qualquer grupo de pessoas, sempre vai ter um grupo menor que está disposto a pagar mais. Para estar mais próximo, isso, né? Mais proximidade, troca, intimidade, conexão. Incrível. E isso e é aí depois fractal, você ouve a gravação e vai ver que foi exatamente o que eu falei, safado. Então, eu não posso repetir não, claro para fixar, pode, é que eu aprendi com você que é importante repetir. Repetição para ênfase, né? Repetição para ênfase. Cara, e só para ser impecável, né? Quando eu falo, eu poderia, se eu não tivesse grana para pagar, essa passagem não fui eu que paguei, eu vim dar uma palestra pro Giants e foi o Marcos. Mas só para colocar. Só para ser impecável com a palavra, né? Justo. Cara, que maravilhoso. E só pra colocar esse adendo é que 100% das pessoas que eu trago no VDcast são clientes. Mas eu nunca falo que alguém é cliente sem a pessoa dar autorização. Tem muitos grandes nomes no mercado que são clientes, só que não autorizaram até hoje, então eu nunca falei. Então só pra explicar essa pergunta que o Jorano fez, é que depois que eu convidei e antes de a gente começar a gravar, eu só trouxe essa questão. Na verdade, assim, pra deixar claro, né, o Vitor tem o cuidado de me perguntar se eu me torno desconfortável de falar que sou cliente dele. Infelizmente, algumas pessoas ficam desconfortáveis. Tudo bem. Eu tenho várias pessoas mentoradas por mim que não se sentem confortáveis, né? Que foram minhas mentoradas. Certo, tudo bem, faz parte. Não, pra mim tem sim. Pra mim não tá certo, não. Pra mim tá errado. Eu acho, não por mim, mas por ele. Eu acho que isso... se você olhar muitos problemas da humanidade, eles vêm da falta de humildade, né? E eu não aceitar que eu fui seu mentorado em várias situações, pra mim é uma falta de humildade, porque você me ajudou. Isso é falta de gratidão, né? De honra. Honra e gratidão. Vamos falar disso? Já que você trouxe, vamos falar disso? Vamos. Cara, eu me curei. De verdade, cara. Porque teve um cara em especial que a gente conhece, que hoje ele sumiu. As pessoas vão perguntar assim, vocês conhecem todo mundo, né? A gente tá há muito tempo aqui, né? Cara, esse cara sumiu. Mas por 2 anos, vamos dizer assim. Ele foi o número 1 no que ele fazia. E, cara, audiência gigantesca, ele criou um movimento mesmo. Ele foi cliente meu. Eu fiz 2 consultorias com ele. E, cara, eu pedi um depoimento. E ele falou que ia fazer. Sacou? E, cara, na época a consultoria era R$10 mil, era um programa que era importante eu ter esse depoimento, porque hoje é barato. É outro momento da jornada, mas, cara, né? Era outro momento da jornada. 2014, sei lá. Tava criando ser um programa mais caro da vida naquele momento. E foi caro, algo que foi muito relevante ali, impactante, e que me ajudaria muito, aquele depoimento. Ele falou, vou fazer, e não fez. E passou 1 mês, passou 2 meses, 3 meses, 4 meses. E, cara, ele não fez, e eu pedia. E aí o que eu criei na minha cabeça foi, cara, esse cara é filho da mãe. Esse cara é ingrato. Esse cara é isso, esse cara é aquilo, ele é aquilo outro. Eu criei isso, eu fiz ele de errado, cara. Sacou? E me machucou, sacou? E aí até que veio uma distinção muito poderosa. Cara, a consultoria, o preço é 10 mil. Não é 10 mil em um depoimento. Perfeito, incrível. E, cara, quando eu vi dessa forma... E eu não concordo com o jeito dele de pensar. Aliviou seu coração. Eu não concordo com o jeito dele de pensar, porque eu nunca me neguei a fazer um depoimento pra alguém que eu curti o trabalho. E ele curtiu. Tipo, ele me agradeceu. E dá pra medir o resultado que teve, sacou? E quando eu tô numa situação assim, eu dou o depoimento. Você criou uma regra pra você. Mas é uma regra minha, pô. Sim, você criou uma regra pra você que te trouxe paz. Isso. Você me pagou 10 mil e não 10 mil em depoimento. Isso. E tá tudo certo. Porque Perfeito. Eu não falei antes. Então, por que eu tava exigindo? Sabe? E aí eu parei de cobrar. Ele e qualquer pessoa, sacou? E aí, anos depois, literalmente, ele explicou. Cara, eu tinha uma visão assim... E, cara, eu achava que fazer o depoimento ia transferir a autoridade pra você e qualquer coisa assim. Eu não concordo. Mas eu entendi. Mas o poder de cura foi antes. Antes dele explicar, eu entendi e aceitei. Cara, eu cobrei por isso, ele pagou. E tem vários caras que escolhem não dar depoimento ou não falar publicamente. E eu escolho, tipo, ficar de boa. E me curou isso, porque me fazia um mal danado. Igual você falou agora, você falou, não concordo, não. Não, mas eu vou continuar certo. Não concordando, Tudo bem, porque é o seguinte, pra mim são 2 caixinhas diferentes, né? A caixinha do business, você achou a solução no business, ele não tem que me dar no business, não mesmo. Isso. Agora vamos pra um outro pessoa, ponto. E a falta, e a gratidão, aonde entra, né, cara? Gratidão é um dos maiores elementos da felicidade. Quem é grato... Mas é ele que perde, tende a ser isso, aí eu ia só concluir com isso. Mas aí quem é que tem um problema? A pessoa. E aí você não pode exigir que ela te mande. Então vamos lá. Pra terminar, justíssimo. Frase específica. A pessoa é obrigada a te dar? Claro que não. Concordo plenamente. Ela te pagou. O que ela tem que te dar você que tem que entregar pra ela o que você prometeu com o que ela te pagou. Isso. O cara não te dá depoimento porque vou te transferir autoridade, eu não quero que te transferir autoridade. Ele tem um problema.
Né? E é um problema que vai ser incrível se ele conseguir curar. Não é esse que é o ponto. E quem vai se libertar não é você que vai ganhar um depoimento, é ele que vai sentir Quando em o cara paz. faz o depoimento, é bom por mim, é bom por ele e pro mercado. Por todo mundo. Mas a gente pensa assim, não dá pra impor que todo mundo claro pensa. Claro que não. Enfim, mas que no mundo massa perfeito, todo mundo teria gratidão a todo mundo falaria o que acreditava livremente de todo mundo de forma franca. E às vezes ele estava na prisão dele, ele acreditava no conjunto de... Enfim, não importa. Irmão, onde que a galera pode seguir agora sim, tudo seu? Cara, assim... Acho que eu recomendo. Eu verdadeiramente acredito que no YouTube o cara vai ter o conteúdo mais denso, né? A gente tem um podcast Sai da Média... 1 hora, 1h30, tudo. Lá onde a gente fala sobre produtividade, vencer a procrastinação. Só de assistir já sai da média. Sai da... Imediatamente, apertou o play. Você pode falar aquilo que você falou? Pode repetir aquele áudio? Jerônimo, uma pessoa brilhante aqui na minha frente. Brilhante, Jerônimo é brilhante. Então tá bom. Fora da média. Cara, YouTube... E se quiser acompanhar mais dia a dia, Instagram, os 2 Jerônimo Temel. Jogou Jerônimo... THEML. Mas Jerônimo tem poucos, né? Só de jogar Jerônimo com G, provavelmente tanto o YouTube quanto Jerônimo, coaching. O YouTube e o Instagram já vai te sugerir lá, provavelmente. Mas Jerônimo Temel, coaching, alguma coisa nessa direção, você vai me achar lá. Eu iria pro YouTube se você quiser se aprofundar, assistir o podcast, vai valer a pena. Quem é de YouTube vai no YouTube, quem é de Instagram vai no Instagram. Pronto. Ou vai nos dois, se gostou demais como Acho muito difícil que um cara no Instagram vai ter assistido 1h20 de podcast, ele não vai estar aqui. O Instagram ele não é o perfil do cara que assiste isso tudo, mas vai que isso é um julgamento. Tu falou que mora nos Estados Unidos, um monte de gente vai querer acompanhar os bastidores e ver a tua vida. Pronto, Instagram, bastidor, Instagram, YouTube, pra gente aprofundar o conteúdo. É isso. Que massa. E Jerônimo, você que é o cara da visão. Cara, os próximos, 5 anos, pra onde você tá indo, cara? Pra onde você tá olhando? Tô indo? Cara, eu tava nos Estados Unidos, dei uma palestra em português e com tradução simultânea pro inglês. Primeira vez que eu falei pra um americano. Isso tem 1 ano atrás, né? Mais ou menos. Enfim, recente, não tem nem 1 ano, recente. E na manhã seguinte eu fiquei num hotel, um hotel topzaço, tal. Tava na piscina com a minha família, tinha ainda a Paty, a Carol, né? A gente aproveitou e fez uma viagem em West Palm Beach, muito legal. E eu tô lá falando com a Paty e eu ouço, chega uma pessoa e fala assim, Jerônimo? Aí eu olhei, sim, em inglês, só pra traduzir, Jerônimo é Jerônimo em inglês. Isso. Pra colocar, né? Você já conhecia essa palavra do vocabulário? Aprendi hoje. Jerônimo. Aí eu olhei, era uma senhora. E ela disse pra mim, eu vim aqui só, desculpa atrapalhar. O americano ele tem muito respeito à privacidade, ao personal space, né? O espaço pessoal da pessoa. E ela falou assim, desculpa vir aqui, você tá com a sua família. Eu falei, não, fica à vontade. Eu levantei, né? Que é uma característica minha, se a pessoa tá sentada, eu sento, se ela tá de pé, eu levanto. Levantei pra estar do lado dela e ela me disse que as minhas palavras tinham tocado ela de uma forma sobre-humana. Assim, que as minhas palavras. E aquilo ali eu lembrei por que eu tinha ido para os Estados Unidos, né? Para que eu pudesse levar essa mensagem daquilo que eu acredito de forma mundial, que era o que a espiritualidade naquilo que eu acredito tinha me comandado fazer, né? E ali eu percebi que, cara, que aquilo que eu falo aqui pro brasileiro, o americano precisa, o canadense vai precisar, o mexicano, porque somos seres humanos, né? E se você me perguntar, meus próximos 5 anos, meu grande desafio é fazer o que eu faço na língua inglesa também, para não deixar de fazer em português. Nasci no Brasil, vou continuar fazendo em português, mas fazer também na língua inglesa. Esse é o meu grande desafio, né? O meu inglês é incrível para pedir pizza, né? Então eu peço pizza muito bem e falo business melhor do que eu falava antes, né? E agora, para dar uma palestra, um treinamento em inglês, eu preciso. E eu acho que existem pessoas nos Estados Unidos que eu preciso falar para elas. E esse é meu próximo grande desafio. Amigo, eu tô sentindo de falar aqui, eu conheço um dono de uma grande editora. Uau. Nos Estados Unidos. Uau. Se fizer sentido fazer essa ponte. Com certeza, nada é por um acaso, né? Que será que tudo isso é para que eu pudesse ser conectado? Vou amar. Eu nunca pensei nisso. Olha isso. Mas que óbvio e evidente, né? Vou amar ser conectado nisso. Então tá bom. Vou amar. Obrigado por isso. Gratidão verdadeira. Tamo junto, irmão. E uma última pergunta? Posso? Quantos você quiser. Quando você faz o vídeo no YouTube, uma parte vê, outra parte não vê. Quando você faz stories, uma porcentagem abre e outra não. Okay. Mas se você pudesse mandar uma mensagem para todo e qualquer empreendedor, não só do Brasil, mas por que não do mundo, com 100% de abertura, qual mensagem você deixa? Linda pergunta. Eu acho que tenho certeza, eu vou deixar uma que eu resolvi, que eu não me esquecer nunca. Né? Você não vê o mundo a passeio. Está tatuado na minha pele. Você não vê o mundo a passeio. Literal, né? Literal. É uma tatuagem escrita. Você não vê o mundo a passeio. Cara, eu verdadeiramente, se eu pudesse todo mundo entender, meus filhos, todo mundo entender que você não veio ao mundo a passeio, você vai entender que você tem algo a fazer aqui.
E a única forma de você fazer algo que você veio fazer aqui é você recusando a mediocridade de ser só 30% que você nasceu para ser. Você precisa buscar o seu 100%, mesmo que você não ache, né? A vida é muito prazerosa da busca, né? A vida da acomodação é muito ruim. Você não vê o mundo a passeio. Amigo, grato demais pelo seu tempo, pela sua colaboração e pelo que a gente viveu aqui e pelo que a galera vai viver ouvindo esse episódio. Obrigado, amigo. Obrigado. Foi o mais longo até agora que a gente já fez na vida? Já teve mais que 1h30? Eu acredito que foi o mais longo. Porque se não foi, a gente pensa um novo assunto, que eu sou competitivo, bicho. A gente pode puxar um novo... Mais tempo. Obrigado, Vitinho. Adorei estar aqui, Vitinho. Tamo junto, meu amigo. Bom, e uma coisa que eu aprendi com você, no final do episódio, eu olho pra câmera e falo, aqui na tela, você provavelmente está vendo outros vídeos de episódios mais curtos do que esse e que talvez você goste muito. Então clica aí para conhecer alguma outra pessoa brilhante.